Vocês já pararam para pensar como a vida pode virar do avesso num piscar de olhos? Como uma pessoa pode acordar achando que está tudo sob controle e de repente se ver numa encruzilhada moral que jamais imaginou atravessar? Pois é, minha gente. Hoje vou compartilhar com vocês uma confissão que carrego há anos. Um segredo tão pesado que algumas noites eu acordo suando frio, com o coração batendo descompassado, sentindo o peso dessa culpa esmagando meu peito como se fosse uma pedra gigante. Essa é a história de como eu, Mariana, aos 53 anos, me vi fazendo algo que jamais julguei possível. Algo que começou com boas intenções, com o desejo genuíno de proteger minha filha, mas que acabou me arrastando para um abismo tão profundo que por pouco não destruiu completamente nossa família. E o pior de tudo? Por um tempo, eu me convenci de que estava fazendo a coisa certa. Preparem-se, porque essa história vai mostrar como as escolhas mais terríveis da nossa vida às vezes começam com as justificativas mais nobres. Tudo começou há cerca de 3 anos, mas para vocês entenderem direito como cheguei naquele ponto, preciso voltar um pouco mais no tempo. Meu nome é Mariana, tenho 53 anos e fui casada durante 17 anos com o Antônio, o amor da minha vida, o homem que me fazia rir até das próprias tristezas, que me segurava firme quando o mundo parecia desabar. A gente se conheceu quando eu tinha apenas 19 anos, numa festa junina aqui no interior de Minas Gerais, onde a gente morava. Ele era 3 anos mais velho, trabalhava como engenheiro civil numa construtora da região, e tinha aquele jeito sério, mas carinhoso que me conquistou de primeira. Nos casamos 1 ano depois, e logo veio nossa filha, a Isabela, que nasceu quando eu tinha 21 anos. Ela era, e ainda é, a coisa mais preciosa da minha vida. Uma menina de cabelos castanhos e olhos cor de mel, cheia de vida, de sonhos, de uma doçura que derretia qualquer coração. O Antônio era louco por ela. Passava horas brincando, fazendo aviãozinho, contando histórias antes de dormir. A gente era uma família feliz, sabe? Daquelas que a gente vê em comercial de margarina e pensa que não existe de verdade, mas existia sim, pelo menos por um tempo. Quando a Isabela tinha apenas 6 anos, nossa vida virou de cabeça para baixo de um jeito tão brutal que até hoje, quando lembro, sinto meu coração se partir de novo. Foi numa quinta-feira chuvosa de março. Eu me lembro de cada detalhe daquele dia maldito como se tivesse sido ontem. O Antônio tinha saído cedo para uma reunião em Belo Horizonte e me ligou por volta das 10 da manhã, dizendo que voltaria no final da tarde, que tinha conseguido fechar um contrato importante e queria comemorar comigo. Eu estava tão feliz, tinha até comprado aquele vinho que ele gostava, preparado o jantar favorito dele. Mas por volta das 6 da tarde, em vez do Antônio chegando pela porta com aquele sorriso largo, foi a polícia que bateu na minha casa. 2 policiais com expressões graves, tirando o cap com respeito, me pedindo para sentar antes de dizer qualquer coisa. E então veio a notícia que partiu minha vida ao meio. O Antônio tinha sofrido um acidente na rodovia, uma carreta desgovernada invadiu a pista contrária na altura de Betim. A batida foi frontal, morte instantânea. Eles diziam isso como se fossem palavras técnicas de um relatório, mas para mim cada sílaba era uma facada. Eu desabei no chão ali mesmo, gritando, soluçando, enquanto a Isabela, que estava brincando no quarto, veio correndo perguntar o que tinha acontecido com a mamãe. Como eu ia explicar para uma criança de 6 anos que o pai dela nunca mais ia voltar? Como eu ia dizer que aquele homem maravilhoso, que tinha dado aviãozinho nela de manhã antes de sair, tinha virado só memória? Os meses que se seguiram foram os mais sombrios da minha vida. Eu entrei numa depressão profunda. Perdi mais de 15 quilos, havia dias que não conseguia nem sair da cama. Mas a Isabela precisava de mim. Precisava de uma mãe inteira, não desse caco de gente que eu tinha virado. Então fiz o que toda mãe faz quando não tem escolha. Engoli a dor, sequei as lágrimas e decidi que ia viver por ela, só por ela. Voltei a trabalhar como professora de matemática na escola municipal, fazia horas extras dando aulas particulares à noite, aos finais de semana. A gente mal tinha tempo para respirar, mas pelo menos não tinha tempo para pensar na dor. A Isabela cresceu vendo a mãe batalhar, vendo que a vida não tinha sido fácil, mas que a gente não tinha desistido. E ela se tornou uma menina incrível, estudiosa, responsável, carinhosa.
Quando entrou na faculdade de administração aos 18 anos, com uma bolsa integral numa universidade particular de Belo Horizonte, eu chorei de orgulho. Pensei que tinha cumprido minha missão, que o Antônio, lá de onde estivesse, devia estar orgulhoso também. A Isabela se formou aos 22 anos e conseguiu um emprego bom como analista administrativa numa empresa de tecnologia. Foi ali, no ambiente de trabalho, que ela conheceu o Tiago. Ele era coordenador de projetos, tinha 28 anos na época, 6 anos mais velho que ela. Quando a Isabela começou a mencionar o nome dele nas conversas, achei apenas natural. Era uma colega falando de outro colega, nada demais. Mas as menções foram ficando mais frequentes. O tom de voz dela mudava quando falava dele, os olhos brilhavam diferente. E então, uns 4 meses depois, ela me ligou toda empolgada dizendo que tinha começado a namorar o Tiago, que ele era maravilhoso, atencioso, que ela estava realmente apaixonada. Meu primeiro pensamento foi de felicidade por ela, claro. Minha filha merecia ser amada, merecia ter alguém especial na vida dela. Mas confesso que também senti uma pontada de algo que não sei bem definir. Ciúme? Medo. De perdê-la? Aquela sensação estranha que toda mãe tem quando percebe que a filha está virando mulher de verdade, que vai construir a própria vida longe do ninho. Conheci o Tiago uns 2 meses depois que eles começaram a namorar. Foi num domingo. A Isabela me ligou dizendo que queria me apresentar ele formalmente. Pediu para eu fazer aquele almoço especial. Eu caprichei, fiz frango com quiabo, angu, couve bem refogada, aquela comida mineira de raiz que a gente faz quando quer agradar. Quando ele chegou, confesso que fiquei impressionada. O Tiago era um homem bonito, isso era inegável. Alto, devia ter uns 1,85 m, ombros largos, corpo de quem frequentava a academia regularmente, cabelo preto bem cortado, olhos escuros e penetrantes. Mas não era só a aparência física que chamava a atenção. Tinha algo na postura dele, no jeito de falar, uma intensidade no olhar que era ao mesmo tempo atraente e um pouco intimidadora. Ele me cumprimentou com educação, me chamou de Dona Mariana com respeito, elogiou a casa, a comida, falou bem da Isabela o tempo todo. Parecia um genro perfeito, daqueles que toda sogra sonha ter. Mas enquanto a gente conversava, eu percebia uma tensão estranha entre ele e a Isabela. Ela parecia nervosa, ficava se mexendo na cadeira, evitava contato visual prolongado com ele. E ele, por outro lado, não tirava os olhos dela. Mas não era um olhar só de amor, não. Era um olhar carregado, pesado, cheio de uma fome que eu não soube identificar direito naquele momento. Depois que eles foram embora, fiquei ali na cozinha lavando louça e pensando naquele encontro. Tinha algo que não se encaixava direito, mas eu não conseguia botar o dedo no que era. Nas semanas seguintes, a Isabela continuou falando do Tiago, mas eu percebia que nem tudo eram flores. Ela mencionava que ele era muito intenso, que às vezes ela se sentia pressionada, que ele tinha expectativas muito altas em relação ao relacionamento. Eu tentava acalmar ela. Dizia que no começo do namoro é assim mesmo, que eles precisavam se conhecer melhor, se ajustar um ao outro. Mas lá no fundo, um alarme começou a tocar dentro de mim. Coisa de mãe, sabe? Aquela intuição que a gente tem quando sente que algo não tá certo com os filhos. 6 meses depois de começarem a namorar, a Isabela me deu uma notícia que me pegou completamente de surpresa. Ela e o Tiago iam se casar. Eu quase caí da cadeira. 6 meses? Só 6 meses de namoro e já casamento? Tentei ser a voz da razão. Disse que era muito rápido, que eles mal se conheciam direito, que era melhor esperar mais um pouco. Mas a Isabela estava decidida, e o Tiago também. Ele tinha argumentos para tudo. Dizia que quando a gente encontra a pessoa certa, não precisa esperar. Que eles se amavam de verdade, que ele queria construir uma família com ela. E como eu ia negar a felicidade da minha filha? Como ia ser aquela mãe controladora que impede a filha de seguir o próprio coração? Então engoli as preocupações e dei minha bênção. O casamento foi simples, mas bonito, numa capela pequena aqui da cidade, com a recepção num salão alugado. Ver a Isabela entrando de vestido branco, toda linda e emocionada, me fez chorar rios. Eu pensava no Antônio, em como ele ia ficar orgulhoso de ver a filha se casando, de como ele ia gostar de conhecer o genro, e pensava também que talvez, finalmente,
eu pudesse descansar um pouco. Ah, Isabela ia ter alguém para cuidar dela agora, alguém para dividir a vida com ela. Eu tinha cumprido minha missão de mãe solteira, tinha criado minha filha sozinha e agora ela estava encaminhada na vida. Ou pelo menos era isso que eu achava. Eles montaram casa num apartamento pequeno, mas arrumadinho, a uns 20 minutos da minha casa. A Isabela fez questão de ficar perto, dizia que não queria me deixar sozinha, que mesmo casada ela ainda era minha filha e queria estar por perto. Eu fiquei tocada com isso, pensei que a gente ia continuar tendo aquele vínculo forte de sempre. E nos primeiros meses, parecia que estava tudo bem. A Isabela vinha me visitar pelo menos 2 vezes por semana, a gente almoçava junto aos domingos, o Tiago vinha também, sempre educado e atencioso comigo. Mas com o tempo, comecei a perceber mudanças na minha filha. Ela estava mais magra, tinha olheiras profundas, parecia constantemente cansada. Quando eu perguntava se estava tudo bem, ela desconversava. Dizia que era só o trabalho que estava puxado, que era normal de recém-casada ainda se adaptando à rotina nova. Mas aí veio aquela conversa que mudou tudo. Foi uns 4 meses depois do casamento, a Isabela apareceu aqui em casa num sábado à tarde sem avisar. Assim que entrou, vi que ela tinha chorado. Os olhos estavam vermelhos e inchados. Meu coração disparou na hora. Peguei ela pela mão e fiz sentar no sofá, perguntei o que tinha acontecido. E então ela soltou, entre soluços, uma confissão que me deixou sem chão. Mãe, eu não aguento mais. A Isabela falava entre lágrimas, segurando minhas mãos com tanta força que as unhas dela quase cravavam na minha pele. Eu não sei mais o que fazer. Não sei como falar isso. Tenho vergonha até de dizer em voz alta. Meu coração estava disparado, 1000 pensamentos passando pela cabeça ao mesmo tempo. Será que ele tinha batido nela? Será que tinha outra mulher? Será que estava usando drogas? Eu não. Fazia ideia do que vinha pela frente, mas jamais imaginaria o que ela estava prestes a me contar. Respira funda, minha filha, e me conta o que está acontecendo. Pode falar qualquer coisa para sua mãe. Você sabe disso. Ela enxugou as lágrimas com as costas da mão, respirou fundo várias vezes tentando se acalmar, e então começou a falar de um jeito tão baixo que eu tive que me inclinar para frente para ouvir direito. Mãe, eu e o Tiago, a gente tem problemas na parte íntima do casamento. Ela estava completamente vermelha, incapaz de me olhar nos olhos enquanto falava. Desde a primeira noite já foi um pesadelo, e as coisas não melhoraram, só pioraram. Eu tento, mãe. Eu juro que tento. Mas dói demais, é insuportável. Sinto que meu corpo vai se partir ao meio toda vez que a gente tenta. Eu fiquei paralisada por alguns segundos, processando o que ela estava dizendo. Problemas íntimos? Dor? A Isabela continuou, agora com as palavras saindo mais rápido, como se tivesse guardado aquilo há tanto tempo que precisava colocar tudo para fora de uma vez. O Tiago é muito grande, mãe. Fisicamente, sabe? Ele é muito maior que o normal. E meu corpo simplesmente não consegue. No começo, achei que era só nervosismo de primeira vez, que com o tempo ia melhorar, mas já faz 4 meses e cada tentativa é uma tortura. Eu choro de dor, imploro para ele parar, e ele fica frustrado, se sente rejeitado, diz que eu não me esforço o suficiente, que qualquer mulher normal conseguiria. Ouvir aquilo partiu meu coração em pedacinhos. Minha filha, minha menina, estava sofrendo daquele jeito e eu nem desconfiava. Puxei ela para o meu colo como se ainda fosse uma criança. Deixei ela chorar no meu ombro até não ter mais lágrimas. Quando ela finalmente se acalmou um pouco, fiz ela deitar no sofá. Preparei um chá de camomila bem quentinho e a gente ficou conversando por horas. Ela me contou que tinha tentado de tudo, que tinha ido numa ginecologista que recomendou exercícios, lubrificantes especiais, técnicas de relaxamento, mas nada adiantava. A dor continuava insuportável e o casamento estava virando um campo de batalha silenciosa. O Tiago estava ficando cada vez mais distante, mais irritado, passava mais tempo fora de casa e, quando estava em casa, mal conversava com ela. E o pior de tudo era que a Isabela se culpava por tudo, achava que era inadequada, que era uma esposa ruim, que estava destruindo o casamento por não conseguir cumprir aquela parte das obrigações conjugais. Eu fiquei revoltada ouvindo aquilo. Não é culpa sua, minha filha. Você precisa tirar isso da cabeça agora. Se tem um problema físico, vocês dois precisam procurar ajuda médica de verdade. Um especialista que entenda do assunto.
E o Tiago precisa entender que você não está recusando ele por mal, que não é falta de amor ou de desejo, é dor física real. Ela concordou, mas eu via no olhar dela que ela não acreditava muito que as coisas fossem melhorar. Naquela noite, depois que ela foi embora, fiquei acordada até tarde pensando na situação. Minha filha estava sofrendo. O casamento dela estava desmoronando depois de só 4 meses. E eu me sentia completamente impotente. O que uma mãe faz numa situação dessas? Como eu podia ajudar sem me meter onde não devia? Mas ao mesmo tempo, como eu ia ficar de braços cruzados vendo minha filha definhar daquele jeito? Nas semanas seguintes, a situação só piorou. A Isabela aparecia aqui em casa quase todo dia, sempre com aquela cara de quem não dormiu direito, sempre tensa, sempre à beira das lágrimas. E então, comecei a ver o Tiago também, e a mudança nele era assustadora. Aquele homem que tinha chegado aqui no primeiro almoço cheio de vida, confiante, bem-humorado, tinha virado uma sombra. Ele estava com uma aparência desleixada, barba por fazer, olheiras profundas, olhar vazio. Quando vinha buscar a Isabela aqui em casa, mal me cumprimentava, ficava no carro esperando, impaciente. Um dia eu tomei coragem e chamei ele para entrar. Disse que queria conversar. Ele hesitou, mas acabou aceitando. Sentamos na varanda e eu fui direto ao ponto. Tiago, a Isabela me contou sobre os problemas que vocês estão tendo. Ele ficou vermelho na hora, desviou o olhar, claramente desconfortável. Eu continuei. Sei que é uma situação difícil para vocês dois, mas vocês são jovens, se amam, e eu tenho certeza que dá para resolver. Isso! Já pensaram em procurar um médico especialista? Fazer uma avaliação mais completa? Ele suspirou fundo, passou a mão no cabelo num gesto de frustração. Dona Mariana, a gente já tentou tudo. Já fomos em 3 médicos diferentes, já fizemos todos os exames possíveis. E sabe o que todos disseram? Que é uma incompatibilidade física, que eu sou grande demais e a Isabela é pequena demais, e que não tem muito o que fazer além de tentar com paciência e lubrificantes. Mas não adianta nada, continua doendo nela, continua sendo impossível. E eu fico me sentindo um monstro, uma aberração, como se tivesse algo errado comigo. Ao mesmo tempo sou um homem, tenho necessidades, e não consigo nem tocar na minha própria esposa porque sei que vou machucá-la. A gente mal se olha mais, Dona Mariana. Dormimos na mesma cama, mas parece que tem um abismo entre nós. Ouvir a dor dele, ver o desespero estampado no rosto, me fez perceber que não era só a Isabela que estava sofrendo. Os dois estavam presos numa situação terrível, e nenhum deles tinha culpa. Foi ali, naquela conversa na varanda, que eu comecei a ter um pensamento que até hoje me envergonha só de lembrar. Olhando para o Tiago, vendo a solidão estampada naqueles olhos, vendo um homem jovem, forte, cheio de vida sendo consumido pela frustração e pela rejeição involuntária, algo se mexeu dentro de mim. Não foi nada consciente no começo, não foi uma decisão racional, foi mais como um instinto. Uma vontade estranha de ajudar, de confortar, de resolver aquele problema de algum jeito. E então veio aquele pensamento proibido, aquela ideia absurda que eu devia ter expulsado da minha cabeça no mesmo segundo em que apareceu, mas que em vez disso começou a criar raízes, a crescer, a ocupar cada vez mais espaço nos meus pensamentos. E se eu pudesse ajudar? E se eu, que estava sozinha havia tantos anos, que conhecia a solidão na pele, que entendia o que era a falta do toque humano, pudesse ser uma ponte entre eles? E se eu pudesse aliviar a pressão sobre a Isabela, dar ao Tiago o que ele precisava, e assim salvar o casamento da minha filha? Eu sei o que vocês devem estar pensando agora. Como uma mãe pode ter um pensamento desses? Como uma mulher de 53 anos, que tinha vivido de forma digna e correta a vida toda, podia sequer cogitar algo tão errado, tão absurdo, tão moralmente indefensável? Mas a verdade é que a solidão faz coisas estranhas com a gente. Eu tinha passado 16 anos sozinha, desde que o Antônio morreu. 16 anos, sem sentir o toque de um homem, sem sentir aquele calor, aquela conexão física que faz a gente se sentir vivo, desejado, completo.
16 anos, negando qualquer possibilidade de reconciliar, porque achava que seria uma traição à memória do meu marido, porque achava que minha única missão na vida era ser mãe da Isabela. Mas agora, a Isabela estava casada, tinha a própria vida, e eu continuava sozinha, vivendo numa casa vazia, dormindo numa cama fria, acordando no meio da noite abraçada num travesseiro, fingindo que era um corpo quente ao meu lado. E o Tiago estava ali, desesperado, carente, precisando de algo que eu tecnicamente poderia dar. Eu tentei expulsar esses pensamentos da cabeça. Juro que tentei. Rezei, pedi força, me distraí com trabalho, com limpeza da casa, com qualquer coisa que tirasse minha mente daquele lugar perigoso. Mas quanto mais eu tentava não pensar, mais eu pensava. Comecei a prestar atenção em detalhes que não devia. No jeito que o Tiago andava, na largura dos ombros dele, no cheiro do perfume que ficava no ar quando ele passava perto de mim. Comecei a ter sonhos perturbadores. Acordava no meio da noite com o coração acelerado, com aquela sensação estranha no baixo ventre, com uma culpa enorme, mas ao mesmo tempo com uma excitação que eu não sentia havia anos. A situação foi ficando insustentável. A Isabela estava visivelmente deprimida, tinha perdido peso, estava faltando no trabalho, chorava por qualquer motivo. O Tiago estava igual, só que em vez de chorar, ele se fechava, ficava agressivo, batia a porta, saía de casa sem dizer para onde ia. Eu via minha filha desmoronando, via o casamento dela naufragando e me sentia responsável por fazer alguma coisa. Afinal, eu era a mãe, era a pessoa com mais experiência de vida, devia ter alguma solução, alguma sabedoria para oferecer. Mas a única solução que vinha na minha cabeça era aquela ideia absurda, proibida, que ia contra tudo que eu acreditava. Foi então que aconteceu aquele momento decisivo, aquele ponto sem volta que mudou tudo. Era uma sexta-feira à noite. Lembro perfeitamente. A Isabela tinha me ligado dizendo que ia viajar a trabalho para São Paulo. Tinha uma convenção da empresa que ia durar o fim de semana inteiro, de sexta até domingo à noite. Ela estava preocupada em deixar o Tiago sozinho. Disse que ele não estava bem, que ela tinha medo do que ele pudesse fazer. Eu tranquilizei ela, disse que ia ficar de olho, que se precisasse eu chamava ele para almoçar no sábado. Ela agradeceu e desligou. Fiquei ali parada na cozinha, com o telefone na mão, e de repente ele tocou de novo. Era o Tiago. Dona Mariana, a senhora está em casa? Posso passar aí para conversar? A voz dele estava estranha, meio embargada, e eu percebi que ele tinha bebido. Meu primeiro instinto foi dizer que não era uma boa ideia, mas em vez disso, ouvi minha própria voz dizendo: "Claro, Tiago, pode vir sim." Ele chegou uns 20 minutos depois. Quando abri a porta, o cheiro de bebida veio junto com ele. Não estava completamente bêbado, mas claramente tinha tomado umas boas doses de alguma coisa. Entrou cambaleando levemente, desculpando-se pelo horário, pela invasão, dizendo que só precisava conversar com alguém, senão ia enlouquecer. Fiz ele sentar no sofá, preparei um café forte, tentei deixar ele mais sóbrio antes de qualquer conversa. A gente ficou ali na sala, ele tomando o café devagar, eu sentada na poltrona em frente e um silêncio pesado pairando entre nós, até que ele começou a falar, e foi como se uma represa tivesse se rompido. "Dona Mariana, eu não aguento mais essa situação. Eu amo a Isabela, amo de verdade, mas essa vida que a gente está levando não é vida, é uma tortura para ela e para mim. Eu me sinto um monstro toda vez que olho para ela e vejo medo nos olhos dela, medo de mim, da própria pessoa que prometeu amar e proteger ela. Às vezes eu acordo de madrugada e penso em sumir, em ir embora para bem longe, porque talvez sem mim a Isabela consiga ser feliz de novo." As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto dele e algo dentro de mim se partiu vendo aquele homem grande e forte desmoronando daquele jeito. Levantei da poltrona, fui até o sofá, sentei do lado dele e, sem pensar muito, coloquei a mão no ombro dele num gesto de consolo. "Tiago, você não pode pensar assim. Vocês vão encontrar uma solução. Só precisam de tempo, de paciência." Ele virou para mim com aqueles olhos vermelhos de choro e bebida e disse algo que mudou tudo. "Dona Mariana, quando foi a última vez que a senhora se sentiu desejada? Quando foi a última vez que alguém olhou para a senhora como se a senhora fosse a única mulher no mundo?
A pergunta me pegou completamente desprevenida. Eu não sei, Tiago. Faz tanto tempo que eu nem lembro mais. Ele continuou olhando para mim e, de repente, aquele olhar mudou. Não era mais o olhar de um genro para a sogra. Era o olhar de um homem para uma mulher. Um olhar carregado de desejo, de necessidade, de fome. A senhora é uma mulher linda, Dona Mariana. Não sei como ninguém nunca viu isso. Ele falou aquilo tão baixinho que eu quase não ouvi, mas ouvi sim, cada palavra, cada sílaba, e senti um arrepio percorrer minha espinha inteira. Tiago, você está bêbado, não sabe o que está dizendo. Tentei me afastar, mas ele segurou minha mão com uma delicadeza surpreendente para alguém do tamanho dele. Eu sei exatamente o que estou dizendo. Faz meses que eu reparo na senhora, no jeito que a senhora se move, no sorriso, nos olhos. A senhora é forte, é compreensiva, me entende de um jeito que ninguém mais entende. E eu sei que a senhora também está sozinha, também sofre com isso, também sente falta. Meu coração estava batendo tão forte que eu tinha certeza que ele conseguia ouvir. Eu devia ter levantado naquela hora, devia ter mandado ele ir embora, devia ter posto um fim naquela conversa antes que chegasse aonde estava, perigosamente perto de chegar. Mas eu não fiz nada disso. Fiquei ali, paralisada, olhando nos olhos dele, vendo aquela necessidade crua, aquele desejo desesperado, e sentindo algo dentro de mim que eu tinha enterrado havia 16 anos, voltando à vida com uma força assustadora. Tiago, isso é errado. A gente não pode nem estar tendo essa conversa. Pensa na Isabela. Pensa no que isso faria com ela se descobrisse. Eu falei aquilo, mas minha voz saiu fraca, sem convicção, e ele percebeu. Ele se aproximou mais e eu podia sentir o calor do corpo dele irradiando. Podia sentir aquele cheiro de perfume misturado com suor e bebida. E era tão masculino, tão intenso, que me deixou tonta. Ninguém vai saber, Dona Mariana. Isso fica só entre a gente. E não seria ajudar a Isabela? Aliviar a pressão sobre ela? Me dar o que eu preciso para conseguir controlar essa coisa que está me consumindo por dentro? A senhora mesma disse que quer ajudar, que quer que a gente encontre uma solução. Talvez essa seja a solução. A lógica era completamente distorcida, absurda, mas naquele momento, com ele tão perto, com meu corpo gritando por um toque depois de tantos anos de solidão forçada, aquela lógica insana começou a fazer sentido na minha cabeça confusa. Ele encostou a mão no meu rosto, passou o polegar pelos meus lábios num gesto tão íntimo que me fez tremer inteira. Eu podia ter afastado, devia ter afastado, mas em vez disso fechei os olhos e deixei aquele momento acontecer. Deixei ele se aproximar mais, deixei ele encostar os lábios nos meus, num beijo suave no começo, explorando, testando, e quando eu não resisti, o beijo ficou mais intenso, mais urgente, mais desesperado. E então, algo dentro de mim simplesmente se quebrou. Todos aqueles anos de contenção, de negação, de solidão suportada, em silêncio, explodiram de uma vez. Retribuí o beijo com uma fome que eu nem sabia que existia em mim. Segurei o rosto dele com as duas mãos, deixei ele me puxar para mais perto, senti o corpo dele pressionando contra o meu, e pela primeira vez em 16 anos me senti viva de verdade, desejada, completa. A gente se perdeu naquele momento ali mesmo no sofá da minha sala. E foi intenso de um jeito que eu não consigo nem descrever direito. Ele era grande mesmo, exatamente como a Isabela tinha dito. E no começo eu tive medo de que doesse em mim também, mas não doeu. Talvez porque eu fosse mais velha, tivesse mais experiência, soubesse relaxar de um jeito que a Isabela ainda não sabia. Ou talvez fosse só porque meu corpo estava tão faminto por aquilo que estava disposto a aceitar qualquer coisa. Seja lá qual fosse a razão, funcionou. E funcionou de um jeito avassalador. O Tiago parecia um homem diferente comigo, mais confiante, mais no controle, sem aquele medo constante de machucar que ele tinha com a Isabela. E eu, pelo amor de Deus, eu me transformei numa mulher que eu não reconhecia, gemendo, arranhando, pedindo mais, completamente perdida naquele momento de loucura e prazer. Quando terminou, a gente ficou ali deitado no sofá, ofegantes, suados, tentando processar o que tinha acabado de acontecer.
A realidade veio caindo sobre mim aos poucos, como água fria sendo jogada na minha cabeça. O que foi que eu fiz? Meu Deus do céu! O que foi que eu acabei de fazer? Estava tremendo inteira. Não sei se de frio, ou de choque, ou de culpa. Provavelmente de tudo isso junto. O Tiago me abraçou por trás, encostou o rosto no meu pescoço e sussurrou: "Obrigado. A senhora não sabe o quanto eu precisava disso, o quanto isso significa para mim." E de novo aquela lógica distorcida tentou se impor na minha cabeça. Eu tinha ajudado ele, tinha aliviado aquela tensão que estava destruindo ele por dentro e, por tabela, tinha ajudado a Isabela também, certo? Agora ele ia conseguir ser mais paciente com ela, mais compreensivo, ia parar de pressionar, e o casamento deles ia ter uma chance de sobreviver. Eu tinha feito isso pela minha filha, pelo bem do casamento dela. Pelo menos era isso que eu tentava me convencer enquanto recolhia minhas roupas espalhadas pelo chão da sala. Tiago foi embora de madrugada, antes do sol nascer, depois de me fazer prometer que aquilo não tinha sido um erro, que a gente não ia se arrepender, que ia ficar só entre nós. Prometi, mas mal ele saiu pela porta, eu já estava me arrependendo. Passei o sábado inteiro num estado de choque, andando pela casa feito zumbi, incapaz de pensar em outra coisa. Tomei 3 banhos tentando lavar aquela culpa da minha pele, mas ela estava entranhada fundo demais. No domingo, a Isabela me ligou de São Paulo, toda animada, dizendo que a convenção estava sendo ótima, que tinha feito networking importante, que estava feliz. E eu ali, conversando com ela como se nada tivesse acontecido, como se eu não tivesse passado a noite de sexta tendo relações com o marido dela. Que tipo de mãe eu era? Que tipo de pessoa eu tinha me tornado? Segunda-feira chegou e eu estava decidida a esquecer aquilo, a fingir que nunca tinha acontecido, a voltar à minha vida normal. Mas o Tiago não estava disposto a deixar aquilo para trás. Ele começou a me mandar mensagens. No começo, eram mensagens simples, agradecendo, dizendo que não. Conseguia parar de pensar naquela noite. Eu não respondia, ou quando respondia era seca, tentando criar distância. Mas ele foi ficando mais insistente, dizendo que precisava me ver de novo, que não conseguia ficar longe de mim. E a parte mais assustadora? Eu também não conseguia parar de pensar nele. Acordava no meio da noite com o corpo todo arrepiado, lembrando de cada toque, de cada beijo, de cada sensação. Estava me sentindo como uma adolescente com o primeiro namorado. Só que era 1000 vezes pior, porque essa adolescente de 53 anos estava desejando o marido da própria filha. Na quarta-feira daquela semana, ele apareceu na minha casa de novo. Era de noite, a Isabela tinha ficado fazendo hora extra no trabalho. Ele disse que tinha dito para ela que ia na academia, que tinha 1 hora antes de precisar voltar. Tentei mandar ele embora, juro que tentei, mas ele me olhou daquele jeito, com aqueles olhos escuros, cheios de desejo, e toda minha resistência desmoronou. A gente nem chegou no sofá dessa vez. Foi ali mesmo na entrada, contra a parede, rápido e desesperado e errado de todas as formas possíveis, mas ao mesmo tempo tão intenso que me fez esquecer de tudo. E assim começou aquele padrão destrutivo. Sempre que a Isabela ficava até tarde no trabalho, ou saía com as amigas, ou tinha qualquer compromisso que a deixava ocupada, o Tiago arrumava uma desculpa e vinha me ver. Às vezes eram só 20 minutos roubados. Às vezes 1 hora inteira. A gente não conversava muito, não tinha tempo para conversa. Era pura necessidade física, 2 corpos famintos se encontrando, se consumindo, e depois se separando carregados de culpa e desejo em igual medida. E sabe o que era pior? O plano louco estava funcionando, pelo menos na superfície. O Tiago estava visivelmente mais calmo, mais paciente com a Isabela. Não pressionava mais ela, não ficava irritado, conseguia conviver com a situação de incompatibilidade deles com muito mais tranquilidade. E a Isabela percebeu a mudança, ficou feliz com isso, achou que finalmente o casamento estava entrando nos eixos. Ela vinha me visitar toda empolgada, dizendo que o Tiago estava sendo um marido maravilhoso, atencioso, carinhoso, que mesmo com aquele problema eles estavam conseguindo ser felizes. E que eu tinha sido fundamental nisso, que os conselhos que eu tinha dado tinham salvado o casamento deles. Ouvir aquilo era como receber uma facada toda. Vez,
Minha filha me agradecendo por salvar o casamento dela, sem saber que a razão do marido estar tão tranquilo era porque ele estava aliviando as frustrações dele na cama da própria sogra. Passaram-se semanas, depois meses, e aquilo que devia ter sido uma vez só tinha virado um caso regular. A gente tinha até desenvolvido um sistema, um código. Ele mandava uma mensagem dizendo que precisava conversar sobre um presente para Isabela. E eu sabia que ele estava perguntando se podia vir. E se eu respondesse que tinha uma ideia boa, significava que sim, que a costa estava limpa. Era tudo tão sórdido, tão cuidadosamente planejado, que eu mal me reconhecia mais. Quem era essa mulher que mentia para a própria filha, que escondia um caso com o genro, que vivia nessa duplicidade constante? Porque durante o dia eu era a Mariana de sempre, professora dedicada, mãe amorosa, vizinha simpática. Mas de noite, quando o Tiago aparecia na minha porta, eu me transformava em outra pessoa, numa mulher que eu não sabia que existia dentro de mim. E tem outra coisa que eu preciso confessar, por mais vergonhoso que seja, eu estava gostando. Não era só o físico, embora esse fosse obviamente uma parte grande. Era a sensação de ser desejada de novo, de ter alguém olhando para mim como se eu fosse especial, importante, irresistível. O Tiago me fazia sentir jovem, bonita, viva. Ele dizia coisas que o Antônio costumava dizer há tantos anos. Elogiava meu corpo, meu cheiro, o jeito que eu me movia. E eu, que tinha passado 16 anos me vendo apenas como mãe, como viúva, como professora, de repente estava me vendo como mulher de novo. Comecei a me arrumar mais, a usar roupas mais bonitas, a fazer as unhas, o cabelo. As pessoas comentavam que eu estava diferente, mais bonita, mais radiante. Se elas soubessem o motivo, se soubessem que aquele brilho nos meus olhos vinha de um caso proibido com meu próprio genro, ficariam horrorizadas. Mas, junto com todo aquele prazer, vinha uma culpa que me corroía por dentro. Tinha noites que eu não conseguia dormir. Ficava olhando para o teto pensando no Antônio, imaginando o que ele acharia de mim se estivesse vivo, para ver no que eu tinha me transformado. Será que ele ficaria decepcionado? Enojado? Será que ainda me amaria sabendo do que eu era capaz? E a Isabela? Meu Deus, a Isabela. Toda vez que ela me abraçava, toda vez que dizia que me amava, que eu era a melhor mãe do mundo, eu sentia meu coração se partir em 1000 pedaços. Ela não fazia ideia de que a mãe que tanto admirava estava traindo ela da pior forma possível, estava dividindo o marido dela, estava vivendo uma mentira gigantesca. Foi mais ou menos nessa época, uns 5 meses depois daquele primeiro encontro com o Tiago, que as coisas começaram a complicar ainda mais. Porque o que era para ser só físico, só uma solução prática para um problema conjugal, estava se transformando em outra coisa. Eu estava desenvolvendo sentimentos pelo Tiago. Sentimentos reais, profundos, assustadores. Comecei a sentir ciúmes quando ele ia embora para casa, pro lado da Isabela. Comecei a odiar quando ele falava dela com carinho, quando mencionava momentos que eles tinham compartilhado. Comecei a fantasiar com coisas impossíveis, absurdas, como a gente fugindo juntos, recomeçando uma vida em outro lugar onde ninguém nos conhecesse. Eu sei o quanto isso soa louco, o quanto isso é doentio, mas era o que eu estava sentindo. E o Tiago também estava mudando. Ele começou a ficar mais tempo na minha casa, a trazer presentes pequenos, flores, chocolates. Começou a querer conversar, a contar sobre o dia dele, a perguntar sobre o meu. Estava deixando de ser só físico e virando um relacionamento de verdade, só que um relacionamento completamente errado e impossível. Um dia ele chegou aqui e me disse uma coisa que me deixou completamente sem chão. Mariana, eu acho que estou me apaixonando por você. Não foi Dona Mariana, foi Mariana, e aquilo sozinho já mostrava como as coisas tinham mudado entre a gente. Eu não sei quando aconteceu, não sei como aconteceu, mas aconteceu. Você me entende como ninguém nunca entendeu, me aceita do jeito que eu sou, me faz sentir completo. E eu sei que isso é errado, sei que a gente não pode estar sentindo isso, mas eu não consigo controlar. Quando estou com a Isabela, fico pensando em você. Quando estou no trabalho, fico pensando em você. Você tomou conta da minha cabeça, do meu coração, de tudo. Ouvir aquilo foi ao mesmo tempo a melhor e a pior coisa que podia ter acontecido.
Melhor, porque confirmava que eu não estava sozinha naqueles sentimentos loucos, que ele também estava sentindo aquela conexão intensa. Pior, porque tornava tudo infinitamente mais complicado e perigoso. Tiago, a gente precisa parar com isso. Está ficando grande demais, complicado demais. A gente começou isso achando que era só uma solução temporária, mas virou outra coisa. E essa outra coisa pode destruir todo mundo. A Isabela, você, eu, nossa família inteira. Ele me puxou para um abraço apertado, encostou o queixo na minha cabeça e sussurrou. Eu sei que a gente precisa parar. Mas como? Como eu volto a viver sem você, agora que sei o que é ter você? E eu não tinha resposta para aquilo, porque eu estava me fazendo a mesma pergunta. Como eu ia voltar àquela vida vazia, solitária, sem graça, depois de ter experimentado de novo o que era se sentir viva? Como eu ia passar pela Tiago nos almoços de domingo, vê-lo como genro, como marido da minha filha, sabendo tudo que a gente tinha compartilhado, tudo que a gente tinha sentido. A situação foi se arrastando por mais algumas semanas, cada vez mais insustentável, cada vez mais perigosa. E então aconteceu algo que mudou tudo de novo, que colocou uma pressão enorme em cima dessa situação já explosiva. A Isabela descobriu que estava grávida. Ela me contou num domingo de manhã, apareceu aqui em casa com o Tiago, os dois com aquelas caras de felicidade misturada com nervosismo. Mãe, a gente tem uma notícia para te dar. Estou grávida, de 6 semanas. Vai ser menina. Meu primeiro pensamento, vergonhosamente, não foi de alegria pela minha filha. Foi de pânico absoluto. Como ela estava grávida, se eles mal conseguiam ter relações por causa da dor? E então a resposta veio na explicação dela mesma. A gente tinha ido num médico novo. Ele sugeriu algumas posições diferentes, técnicas novas, e numa dessas tentativas funcionou. Doeu muito, mas a gente conseguiu, e parece que foi o suficiente. Olhei para o Tiago e vi a culpa estampada no rosto dele. Ele estava feliz com a gravidez, claro, mas ao mesmo tempo estava obviamente dividido, pensando em mim, no que aquilo significava para a gente. Abracei a Isabela, parabenizei os dois, fingi aquela alegria toda que uma avó de primeira viagem deveria sentir, mas por dentro estava um caos completo. Minha filha ia ter um bebê, ia trazer uma criança para esse mundo, uma criança que ia crescer nessa família construída sobre mentiras e traição. E eu, que devia estar radiante com a ideia de ser avó, só conseguia pensar que aquela gravidez tornava tudo infinitamente mais complicado, porque significava que a Isabela e o Tiago tinham conseguido superar pelo menos parcialmente o problema deles. Significava que o casamento estava se fortalecendo. Significava que meu caso com ele tinha que acabar de uma vez por todas. Depois que eles foram embora, sentei no sofá e chorei por horas. Chorei pela Isabela, que estava tão feliz sem saber que o marido dela tinha outra vida secreta. Chorei pelo bebê que ia nascer naquela confusão toda. Chorei por mim mesma, pela bagunça que eu tinha feito da minha vida, das vidas de todos ao meu redor. O Tiago apareceu aqui na noite seguinte. Assim que entrou, comecei a falar antes que ele pudesse dizer qualquer coisa. Tiago, acabou. A gente não pode mais continuar com isso. A Isabela está grávida, vai ter um bebê, uma criança inocente que não pediu para nascer no meio dessa confusão toda. A gente tem que parar agora, enquanto ainda dá tempo, antes que alguém descubra e tudo vá para o inferno de vez. Ele ficou parado na porta da sala, me olhando com uma expressão de dor tão intensa que quase me fez voltar atrás. Mariana, eu não consigo ficar longe de você. Você não entende. Você se tornou essencial para mim. Sim, estou feliz com a gravidez da Isabela. É minha filha que vai nascer e eu vou amar ela com tudo que eu tenho. Mas isso não muda o que eu sinto por você. Não consigo simplesmente desligar isso como se fosse um interruptor. Puxei ele para sentar no sofá, segurei as mãos dele entre as minhas e falei olhando bem nos olhos dele. Tiago, escuta o que eu vou te dizer com muita atenção. O que a gente fez foi errado desde o começo. A gente se deixou levar pela solidão, pela carência, por esse desejo de preencher vazios que a gente tinha dentro da gente. Mas vazios não se preenchem destruindo outras pessoas. A Isabela não merece isso.
O bebê que vai nascer não merece isso, e até nós mesmos não merecemos viver nessa mentira constante. Você tem uma chance agora de ser um pai maravilhoso, um marido melhor, de construir uma família de verdade com a minha filha, e eu preciso voltar a ser só a mãe dela, só a avó do bebê que vai chegar. A gente precisa deixar isso no passado e nunca mais falar sobre isso, nunca mais deixar isso interferir. Ele estava com os olhos cheios de lágrimas. E eu também estava chorando, mas dessa vez eram lágrimas necessárias, lágrimas de um luto por algo que nunca poderia ter existido de verdade. E se você não conseguir, Tiago? E se você não conseguir me tirar da cabeça do coração? Então você finge que conseguiu. Você acorda todo dia e escolhe ser o marido da Isabela, o pai do bebê dela, e deixa qualquer sentimento por mim trancado numa caixa bem funda dentro de você. E eu vou fazer o mesmo. Vou acordar todo dia e escolher ser a mãe que a Isabela merece ter, a avó que esse bebê merece ter. A gente se deve isso, mas principalmente a gente deve isso para eles. Ele concordou com a cabeça, meio derrotado, e a gente se abraçou ali por longos minutos, um abraço de despedida, sabendo que aquela era realmente a última vez que a gente ia se permitir aquele tipo de proximidade. Quando ele saiu daqui naquela noite, eu tinha certeza de que tinha feito a coisa certa, de que finalmente estava colocando um fim naquela loucura toda. E por algumas semanas, realmente pareceu que a gente tinha conseguido. O Tiago parou de mandar mensagens, parou de aparecer aqui fora de hora. Quando a gente se via nos almoços de domingo, ele era educado, mas distante, e eu também. A Isabela estava radiante com a gravidez, fazendo planos para o quarto do bebê, comprando roupinhas, lendo todos os livros sobre maternidade que conseguia encontrar, e eu me joguei de cabeça no papel de futura avó, ajudando ela com tudo, indo nas consultas médicas junto, participando de cada momento. Achei que, finalmente, tínhamos voltado aos trilhos, que aquele pesadelo tinha ficado para trás. Mas eu estava enganada, porque o que eu não sabia é que sentimentos daquele tipo não se apagam por decisão, não importa o quanto a gente queira. Foi numa quinta-feira à noite, a Isabela estava com 2 meses e meio de gravidez. Ela tinha ido dormir na casa de uma amiga que também estava grávida. As duas queriam passar a noite conversando sobre bebês, trocando experiências. O Tiago mandou mensagem dizendo que precisava conversar comigo urgentemente, que era importante. Eu hesitei, mas acabei dizendo que tudo bem, que ele podia vir. Quando ele chegou, percebi imediatamente que algo estava diferente. Ele estava agitado, nervoso, andando de um lado para o outro na minha sala sem conseguir ficar parado. Mariana, eu tentei. Juro por Deus que eu tentei com todas as minhas forças, mas não consigo. Não consigo fingir que você não existe. Não consigo fingir que aquelas semanas que a gente passou juntos não significaram nada. Acordo de madrugada pensando em você. Passo o dia inteiro distraído no trabalho porque fico imaginando você. Deito do lado da Isabela e me sinto um traidor, porque sei que deveria estar pensando nela, mas estou pensando em você. Tiago, a gente já conversou sobre isso. Você tem uma filha chegando em 6 meses. Você precisa se concentrar nisso, na sua família real, não numa fantasia impossível comigo. Mas e se não for fantasia? E se o que a gente sente for real, mais real do que qualquer outra coisa? E se a gente estiver desperdiçando uma chance de ser feliz de verdade porque está preso a convenções sociais, a essas regras todas de como as coisas deveriam ser? A gente não escolhe por quem a gente se apaixona, Mariana. Acontece, e pronto. E aconteceu com a gente, quer a gente goste ou não. Eu estava balançando a cabeça, tentando manter a firmeza, mas ele continuou. Eu sei que sou casado com a Isabela, sei que ela está grávida, sei de todas as razões pelas quais isso entre nós é impossível, mas o coração não entende de impossível. O coração só sabe que quando estou com você, me sinto completo, e quando estou longe, me sinto pela metade. Fui firme com ele dessa vez, mais firme do que tinha sido antes. Tiago, você precisa ir embora agora. E não pode mais voltar aqui desse jeito, não pode mais me procurar com essas conversas. A gente cometeu um erro enorme, os dois, mas esse erro não precisa virar uma tragédia. Você ainda pode consertar as coisas, pode ser um bom marido e um bom pai, mas só se você esquecer o que aconteceu entre nós e seguir em frente. E antes que você pergunte, sim, eu também sinto sua falta. Sinto muita falta, mais do que você imagina.
Mas justamente por isso, eu sei que a gente não pode continuar. Porque se continuar, vai acabar destruindo todo mundo, inclusive nós mesmos. Ele me olhou por um longo momento e eu vi o exato segundo em que ele decidiu ir embora. Virou, caminhou até a porta e antes de sair, disse apenas: "Eu te amo, Mariana. Sei que não deveria, sei que é errado, mas é a verdade." E fechou a porta atrás dele, me deixando sozinha com aquelas palavras ecoando na sala vazia. Aquela confissão dele quebrou qualquer ilusão que eu ainda tinha de que aquilo era só físico, só uma necessidade passageira. Ele me amava, tinha falado em voz alta, tinha colocado para fora, e agora não tinha como fingir que não tinha ouvido. E eu? Que sentimento era aquele que me fazia chorar toda vez que ele ia embora? Que me fazia acordar de madrugada com o peito apertado de saudade? Que me fazia odiar minha própria filha em alguns momentos porque ela tinha o que eu queria? Era amor também? Ou era só obsessão, carência, solidão? Transformada em algo que eu estava confundindo com amor? Passei dias me torturando com essas perguntas, sem conseguir chegar a resposta nenhuma. E sabe o que aconteceu nessa minha confusão toda? Essa história que estou compartilhando com vocês hoje chegou a um ponto que eu não consigo mais guardar só para mim. Faz 3 anos que carrego isso, 3 anos que acordo todo dia com essa culpa me sufocando, e finalmente estou tendo coragem de falar, de compartilhar, talvez até de pedir ajuda, para entender como foi que eu deixei minha vida chegar nesse ponto. E se essa mensagem ressoou com você até aqui, e sentir que pode apoiar para que ela chegue a outras pessoas que também estão no limite, que também fizeram escolhas terríveis e não sabem como voltar atrás, clique em Valeu Demais. Esse gesto pequeno ajuda a manter viva essa missão de trazer histórias reais, de mostrar que ninguém é perfeito, que todos nós somos humanos e falhamos. Gratidão imensa a cada um que está aqui, ouvindo sem julgar, apenas tentando entender. A gravidez da Isabela foi avançando. 3 meses, 4 meses, 5 meses. A barriga dela foi crescendo, o bebê foi se desenvolvendo, e a cada ultrassom que eu ia junto, a cada vez que eu via aquela criancinha mexendo na tela, meu coração se partia um pouco mais, porque aquela era minha neta, fruto do casamento da minha filha, e eu tinha manchado tudo com o que tinha feito. O Tiago estava se esforçando também, eu via. Ele estava mais presente, mais atencioso com a Isabela, ia em todas as consultas, montou o berço sozinho, pintou o quarto do bebê com as próprias mãos. Estava tentando ser o marido que ela merecia, mas eu percebia, nos momentos em que nossos olhares se cruzavam nos almoços de domingo, que ele estava sofrendo também, que aquilo tudo era um esforço consciente, uma escolha que ele fazia todo dia de estar ali, de não me procurar, de tentar ser feliz com a vida que ele tinha. E então, quando a Isabela estava com 6 meses de gravidez, aconteceu algo que quase destruiu tudo de vez. Era um sábado à tarde. Eu estava aqui em casa, organizando umas coisas quando a Isabela apareceu sem avisar. Ela tinha uma expressão estranha no rosto, alguma coisa entre confusão e suspeita. "Mãe, preciso te perguntar uma coisa, e quero que você seja sincera comigo." Meu coração quase parou. Ela sabia? Tinha descoberto de alguma forma? "Claro, filha. Pode perguntar." Ela respirou fundo antes de falar. A conta do celular do Tiago veio com umas ligações estranhas, números que eu não reconheço, em horários estranhos, sempre à noite. E quando eu pergunto onde ele estava em determinado horário, ele fica nervoso, gagueja, diz que estava na academia ou no trânsito, mas eu não acredito. "Mãe, você acha que ele está tendo um caso? Você acha que ele está me traindo, grávida do nosso filho?" O alívio que senti por ela não desconfiar de mim especificamente durou apenas 1 segundo antes de ser substituído por uma culpa ainda maior. Ela estava ali, minha filha, grávida, vulnerável, pedindo ajuda da mãe para descobrir se o marido estava traindo ela, sem saber que a verdade era 1000 vezes pior do que ela imaginava. "Isabela, olha para mim." Segurei o rosto dela entre minhas mãos, olhei bem nos olhos dela. "O Tiago te ama. Ele ama você e ama esse bebê que está chegando. Às vezes os homens ficam estranhos durante a gravidez. É uma fase de adaptação, de medo, de responsabilidade, nova. Mas eu tenho certeza de que ele não está te traindo. Ele não faria isso com você." Cada palavra que saía da minha boca
era uma mentira, e cada mentira era uma facada em mim mesma. Mas o que mais eu podia fazer? Contar a verdade ali, naquele momento? Destruir minha filha grávida, arriscar a saúde dela e do bebê? Não, eu tinha que engolir aquela verdade e levar para o túmulo se fosse preciso. A Isabela pareceu acreditar em mim, ou pelo menos quis acreditar. Ela se acalmou, disse que devia estar sendo paranoica mesmo por causa dos hormônios da gravidez, que ia tentar confiar mais no Tiago. Me abraçou e agradeceu por sempre saber o que dizer, por ser a melhor mãe do mundo. E eu fiquei ali, abraçando minha filha, sentindo o bebê chutar entre nós e me odiando com cada fibra do meu ser. Assim que ela foi embora, liguei para o Tiago. Tomei cuidado para não ser agressiva, para não deixar transparecer nada caso a Isabela tivesse acesso ao celular dele depois. Tiago, a Isabela esteve aqui. Ela está desconfiada. Você precisa ser mais cuidadoso, apagar históricos, não deixar rastros. E precisa ser mais presente, mais convincente, pelo bem do bebê, pelo bem dela. Ele entendeu o recado, pediu desculpas, disse que ia ter mais cuidado. Depois daquele susto com a Isabela ficando desconfiada, eu e o Tiago realmente nos afastamos. Não teve mais mensagens, não teve mais encontros escondidos, nada. A gente se via apenas nos almoços de domingo. E em ocasiões familiares, sempre com outras pessoas por perto, sempre mantendo aquela distância segura de sogra e genro. E sabe de uma coisa? Foi um dos períodos mais difíceis da minha vida. Porque pelo menos quando a gente se via escondido, quando a gente tinha aqueles momentos roubados, existia uma válvula de escape para toda aquela tensão, para todo aquele sentimento que não podia existir, mas que existia mesmo assim. Agora não tinha nem isso. Tinha apenas o vazio, a saudade e a obrigação de fingir normalidade quando por dentro estava tudo desmoronando. Eu passava as noites em claro, olhando para o teto, repassando cada conversa que a gente tinha tido, cada toque, cada olhar. Me pegava pegando o celular para mandar mensagem para ele e tendo que me segurar, tendo que lembrar que não podia, que não devia, que cada contato era um risco enorme. A Isabela entrou no 7º mês de gravidez e começou a ter algumas complicações. Nada gravíssimo, mas o médico pediu para ela ficar de repouso, evitar estresse, cuidar da pressão que estava subindo mais do que deveria. Ela teve que sair de licença do trabalho mais cedo. Ficava o dia inteiro em casa, entediada, ansiosa, cada vez mais dependente de mim e do Tiago. Eu ia lá todo dia depois do meu trabalho, levava comida, fazia companhia, ajudava com o que ela precisasse. E o Tiago estava sendo realmente um marido exemplar nessa fase. Chegava em casa direto do trabalho, não saía mais para lado nenhum, ficava ali, grudado nela, fazendo tudo o que ela pedia, conversando com a barriga, lendo para os bebês. Qualquer pessoa olhando de fora ia ver um casal perfeito se preparando para a chegada do primeiro filho. E talvez fosse mesmo. Talvez o Tiago tivesse realmente conseguido deixar o que aconteceu entre nós no passado e seguir em frente. Talvez eu fosse a única ainda presa naquilo, ainda sofrendo, ainda incapaz de seguir adiante. Foi durante esse período de repouso da Isabela que aconteceu uma situação que me fez perceber que eu não era a única presa no passado. Era uma terça-feira. Eu tinha levado almoço para Isabela e fiquei lá com ela até umas 3 da tarde. Quando estava saindo, cruzei com o Tiago no corredor do prédio. Ele estava voltando do trabalho mais cedo para fazer companhia para ela. A gente se cumprimentou formalmente, como sempre, mas quando passei por ele no corredor estreito, ele segurou meu braço levemente, só por um segundo, e sussurrou tão baixo que quase não ouvi. Ethan, você me faz falta todo dia. E então soltou meu braço e continuou andando como se nada tivesse acontecido. Fiquei parada ali no corredor, tremendo inteira, com o coração batendo descompassado, incapaz de processar o que tinha acabado de acontecer. Ele também ainda sentia, também ainda sofria, também estava apenas fingindo que tinha conseguido superar. Aquilo devia ter me deixado aliviada de alguma forma, saber que eu não estava sozinha naquele sentimento, mas só me deixou mais desesperada. Porque significava que a gente estava apenas adiando o inevitável, empurrando para debaixo do tapete algo que mais cedo ou mais tarde ia explodir. E quando explodisse, os estilhaços iam atingir todo mundo, principalmente a Isabela e o bebê. Cheguei em casa naquele dia e tomei uma decisão.
Eu precisava sair daquela situação de uma vez por todas. Precisava colocar uma distância física entre mim e o Tiago, porque claramente a gente não conseguia se controlar estando tão perto. Comecei a pensar em mudar de cidade, em pedir transferência de escola, em começar uma vida nova em outro lugar. Seria difícil deixar a Isabela, principalmente agora que o bebê ia nascer, mas talvez fosse a única solução. Melhor uma avó distante mais íntegra do que uma avó presente, mas destruindo a família por dentro. Passei algumas semanas pesquisando possibilidades, olhando vagas em outras cidades, mas sempre que chegava perto de tomar uma atitude concreta, pensava na Isabela, precisando de mim, no bebê que ia nascer, e não conseguia dar o passo final. E então, o destino, ou Deus, ou sei lá o que controla essas coisas, resolveu por mim. Eu estava na escola num dia normal de aula quando recebi a ligação. Era uma ex-colega de trabalho que tinha se mudado para Uberlândia alguns anos atrás. Mariana, tem uma vaga aqui na escola onde trabalho, uma vaga para coordenadora pedagógica. Paga bem melhor que aí, é uma escola excelente e eu falei de você para o diretor. Ele quer te entrevistar. Você teria interesse? Meu primeiro impulso foi dizer que não, mas então pensei que talvez aquilo fosse um sinal. Uberlândia ficava a umas 5 horas daqui, longe o suficiente para não ver o Tiago toda semana, perto o suficiente para visitar a Isabela quando precisasse. Podia ser a solução que eu estava procurando. Aceitei fazer a entrevista, mais para testar as águas do que por convicção real. Foi tudo por videochamada. E aparentemente correu muito bem porque me ofereceram a vaga na mesma semana. O salário era 40% maior do que eu ganhava. O cargo era melhor. As condições de trabalho eram excelentes. Objetivamente falando, era uma oportunidade que eu devia aceitar sem pensar 2 vezes. Mas como eu ia contar isso para Isabela? Como ia dizer para ela que a mãe estava se mudando para outra cidade justamente agora, quando ela mais precisava de mim? Adiei a decisão por alguns dias, mas a escola de Uberlândia pressionava por uma resposta. Finalmente, numa sexta-feira à noite, fui até a casa da Isabela para contar. O Tiago estava lá também, os dois estavam no sofá assistindo um filme. Quando contei sobre a proposta de emprego, a reação dos dois foi exatamente o que eu esperava. A Isabela ficou visivelmente triste, disse que ia sentir muita falta, que não sabia como ia fazer sem mim por perto, principalmente depois que o bebê nascesse. Mas ao mesmo tempo, sendo a filha maravilhosa que ela sempre foi, disse que eu devia aceitar se achasse que era bom para mim, que ela não podia ser egoísta e me prender aqui só porque queria a mãe por perto. O Tiago não disse nada no começo, só ficou olhando para mim com uma expressão indecifrável. E então, quando a Isabela levantou para ir ao banheiro, ele aproveitou que a gente ficou sozinho por 1 minuto e sussurrou: "É por minha causa, não é? Você está fugindo de mim." Não respondi, apenas desviei o olhar, mas ele continuou: "Não vai adiantar, Mariana. Você pode ir para o outro lado do país que não vai fazer diferença. O que a gente sente não some com distância." Antes que eu pudesse responder qualquer coisa, a Isabela voltou e a conversa morreu ali. Mas as palavras dele ficaram ecoando na minha cabeça o resto da noite. Será que ele estava certo? Será que eu estava fugindo à toa? Porque mesmo de longe eu ia continuar pensando nele, sentindo aquilo tudo? Passei o fim de semana inteiro atormentada, sem saber que decisão tomar. Na segunda-feira de manhã, acordei decidida a recusar a proposta e ficar. Mas na hora do almoço mudei de ideia e achei que devia aceitar. E assim foi o dia inteiro, oscilando entre ficar e ir, incapaz de tomar uma decisão definitiva. Até que na terça-feira aconteceu algo que mudou tudo de novo. A Isabela me ligou de manhã cedo, a voz dela estava estranha, meio embargada. "Mãe, pode vir aqui em casa? Preciso conversar com você sobre uma coisa importante." O tom dela me assustou. Larguei tudo e fui correndo para lá, imaginando 1000 tragédias. Será que tinha acontecido algo com o bebê? Será que ela tinha descoberto sobre mim e o Tiago? Quando cheguei lá, ela estava sentada na mesa da cozinha com uma expressão que eu nunca tinha visto no rosto dela. Não era raiva, não era tristeza, era algo mais complexo. Era decepção profunda, misturada com uma dor que parecia física. "Mãe, senta aqui. Preciso te mostrar uma coisa." Ela pegou o celular dela e começou a mexer. "Ontem eu estava usando o notebook do Tiago porque o meu está com defeito.
Ele tinha deixado o e-mail aberto e, sem querer, eu vi uma conversa dele com um amigo. Meu coração começou a bater mais rápido. Ela sabia. De alguma forma, ela tinha descoberto. Minha vida estava prestes a acabar. Ela virou o notebook para mim e mostrou o e-mail. Eu li rapidamente e, para minha surpresa, não tinha nada sobre mim ali. Era uma conversa do Tiago com um amigo de faculdade falando sobre uma mulher do trabalho. Ele estava dizendo para o amigo que estava confuso, que tinha uma atração forte por uma colega de trabalho que estava sendo difícil resistir. Olhei para Isabela sem entender. Filha, isso não quer dizer que ele fez alguma coisa. Pode ser só uma atração passageira, todo mundo tem isso às vezes. Não significa traição. Ela balançou a cabeça. Tem mais, mãe. Continuei lendo. Eu sei que não deveria, cara, principalmente com a Isabela grávida. Mas essa mulher me entende de um jeito que a Isabela nunca vai entender. Com ela eu não preciso fingir. Não preciso controlar cada movimento, cada impulso. Posso ser eu mesmo completamente. Senti um aperto no peito lendo aquilo. Ele estava falando de mim, obviamente. Tinha mudado os detalhes para proteger a identidade, tinha dito que era uma colega de trabalho, mas estava falando de mim. E agora, a Isabela estava ali, arrasada, achando que o marido estava interessado em outra. Mãe, o que eu faço? Ele está claramente envolvido emocionalmente com essa mulher, mesmo que não tenha acontecido nada físico ainda. E eu aqui, grávida de 7 meses, dependente dele, sem ter como sair dessa situação. Me sinto presa, traída, humilhada. Puxei ela para o meu colo como fazia quando era pequena, deixei ela chorar no meu ombro. E enquanto acariciava o cabelo dela, meu cérebro trabalhava em velocidade máxima, tentando decidir o que fazer. Eu podia contar a verdade ali, naquele momento. Podia dizer que a mulher do e-mail não era uma colega de trabalho, era eu. Podia confessar tudo, implorar perdão, assumir as consequências. Mas olhei para a barriga dela, para minha filha grávida e frágil, e não consegui. Não consegui destruir ela daquele jeito. Em vez disso, tomei outra decisão. Isabela, escuta o que vou te falar. Vou aceitar aquela proposta de emprego em Uberlândia. Vou me mudar para lá o mais rápido possível. Mas antes de ir, vou ter uma conversa séria com o Tiago. Vou deixar bem claro para ele que ele tem uma família aqui, uma esposa maravilhosa e um bebê chegando. E que qualquer fantasia que ele esteja tendo com mulher, nenhuma precisa acabar agora. Conforme eu falava, ia percebendo que essa era realmente a única saída. Eu precisava sair da vida deles fisicamente, precisava remover a tentação e precisava fazer o Tiago entender que ele tinha que se comprometer de verdade com a Isabela. A Isabela me olhou com aqueles olhos cheios de lágrimas. Você faria isso por mim, mãe? Eu segurei o rosto dela entre minhas mãos. Filha, eu faria qualquer coisa por você. Qualquer coisa. E essa foi a verdade mais pura que eu disse em meses. Naquela mesma noite, pedi para o Tiago vir me encontrar na minha casa. Disse que era urgente, que era sobre a Isabela. Ele chegou desesperado, achando que tinha acontecido algo com ela ou com o bebê. Quando viu que estava tudo bem fisicamente, ficou confuso. Mariana, você me assustou. O que aconteceu? Sentei com ele na sala e fui direto ao ponto. A Isabela viu seu e-mail, Tiago. Aquela conversa com seu amigo sobre a mulher do trabalho. Ela está arrasada. Acha que você está tendo um caso emocional com uma colega. Vi a cor sumir do rosto dele. Ele entendeu imediatamente. Mariana, eu posso explicar. Levantei a mão interrompendo ele. Não precisa explicar nada. Eu sei que estava falando de mim. Você sabe que estava falando de mim. Mas a Isabela não sabe. E ela nunca pode saber. Nunca, Tiago. Você entende isso? Ele concordou com a cabeça, visivelmente abalado. Continuei, tentando manter a voz firme mesmo com o coração partido. Vou aceitar aquele emprego em Uberlândia e vou me mudar no fim desse mês. Vou sair da vida de vocês. Vou dar espaço para o seu casamento respirar, para vocês construírem uma família de verdade sem minha presença atrapalhando. E você vai se comprometer de verdade com a Isabela. Vai esquecer o que aconteceu entre nós, vai tratar como se tivesse sido um pesadelo passageiro e vai ser o marido e o pai que eles merecem. O Tiago estava com lágrimas descendo pelo rosto. E se eu não conseguir esquecer você? E se toda vez que olhar para Isabela eu pensar em você? Então você finge que esqueceu, respondi. Dura. Você acorda todo dia e escolhe amar a Isabela. Escolhe ser presente,
escolhe construir algo real com ela. E com o tempo, talvez não seja mais fingimento, talvez vire verdade. A gente ficou ali sentado em silêncio por longos minutos, os dois chorando, os dois sabendo que aquela era realmente a despedida. Finalmente ele levantou, veio até mim e me abraçou apertado. Nunca vou esquecer você, Mariana. Nunca. Você mudou minha vida de um jeito que eu não consigo nem explicar. Retribuí o abraço, gravando na memória a sensação daquele corpo contra o meu, porque sabia que era a última vez. Eu também não vou esquecer você, Tiago. Mas a gente precisa tentar, pelos outros e por nós mesmos. Ele concordou, me deu um último beijo na testa e saiu. Ouvi o carro dele saindo, afastando-se, e desabei ali no chão da sala, chorando como não chorava desde que o Antônio tinha morrido. As 2 semanas seguintes foram uma correria louca de preparativos para a mudança. Aceitei oficialmente a proposta de Uberlândia, pedi demissão da escola onde trabalhava havia mais de 20 anos. Comecei a arrumar minhas coisas, a separar o que ia levar e o que ia deixar. A Isabela vinha me ajudar sempre que podia, mesmo com a barriga enorme e o cansaço da gravidez. Ela ainda estava chateada com a situação do Tiago, mas parecia que a perspectiva de eu conversar com ele tinha dado algum alívio. Mãe, você já falou com o Tiago sobre aquele assunto? Ela perguntava de vez em quando, e eu sempre respondia que sim, que tinha deixado tudo muito claro para ele, que ele tinha prometido se dedicar inteiramente à família. E não era mentira, pelo menos não tecnicamente. Eu realmente tinha conversado com ele, realmente tinha deixado claro o que precisava ser feito. Só não mencionava que os sentimentos que ele precisava esquecer não eram por uma colega de trabalho qualquer, mas pela própria sogra. O Tiago estava mantendo distância de mim, como a gente tinha combinado. Quando precisava aparecer aqui para ajudar com alguma coisa da mudança, trazia sempre a Isabela junto. Nunca vinha sozinho. A gente mal trocava olhares, quanto mais palavras. Para quem olhasse de fora, éramos apenas sogra e genro, com um relacionamento cordial mais distante, exatamente como deveria ser. Mas eu sentia a tensão no ar toda vez que ele estava perto, sentia o peso de tudo que não podia ser dito, de tudo que tinha ficado para trás. E pelas expressões dele, pelas mãos que tremiam levemente quando passava uma caixa para mim, eu sabia que ele sentia também. A mudança estava marcada para uma sexta-feira. Eu ia viajar de manhã bem cedo, pegar a estrada ainda no escuro para chegar em Uberlândia antes do almoço. A escola nova tinha me dado 1 semana para me instalar antes de começar oficialmente no trabalho. Na quinta-feira à noite, véspera da viagem, a Isabela organizou um jantar de despedida aqui em casa. Chamou algumas amigas minhas, alguns vizinhos próximos e, claro, ela e o Tiago. Foi uma noite estranha, cheia de emoções contraditórias. As pessoas diziam que iam sentir minha falta, que eu tinha sido uma vizinha maravilhosa, uma amiga querida, uma professora dedicada. A Isabela fez um discurso lindo sobre como eu era a melhor mãe do mundo, como ela devia tudo que era a mim, como mesmo de longe eu ia continuar sendo a pessoa mais importante da vida dela. Todo mundo aplaudiu, muita gente chorou, e eu tive que fazer um esforço enorme para não desmoronar ali na frente de todos. Porque enquanto ouvia aqueles elogios todos, aquelas palavras bonitas sobre meu caráter e minha dedicação, eu só conseguia pensar na farsa que tudo aquilo era. Se essas pessoas soubessem quem eu realmente era, o que eu tinha feito, não estariam ali me homenageando. Estariam me julgando, me condenando, me expulsando daquela comunidade que eu tinha feito parte por tantos anos. Quando todo mundo foi embora e sobrou só eu, a Isabela e o Tiago, a gente ficou ali na sala conversando sobre detalhes práticos da mudança. A Isabela estava dando instruções sobre como ela queria que eu a mantivesse informada sobre o bebê mesmo de longe, dizendo que ia me mandar fotos todo dia, que a gente ia fazer videochamada sempre que possível. Mãe, só porque você vai estar em Uberlândia não significa que vai perder nenhum momento importante da vida da sua neta. Vou fazer questão de você participar de tudo, mesmo que seja à distância. Aquilo me partiu o coração. Ela estava sendo tão boa, tão generosa, tão preocupada em me incluir, sem saber que parte da razão da minha mudança era fugir justamente daquela situação toda que eu tinha criado. O Tiago estava quieto, apenas
observando a gente conversar, com aquela expressão indecifrável que eu tinha aprendido a conhecer tão bem. Quando a Isabela foi ao banheiro, os dois ficamos sozinhos por alguns minutos. Ele aproveitou para falar, rápido e baixo. Mariana, eu só queria te agradecer. Por tudo. Por ter tentado me ajudar quando eu estava desesperado, por ter sido compreensiva, por estar fazendo o sacrifício de se mudar para proteger todo mundo. Você é uma pessoa incrível, e eu vou passar o resto da vida tentando ser digno da confiança que a Isabela tem em mim, tentando ser o homem que você acredita que eu posso ser. Não tive tempo de responder, porque a Isabela voltou, mas aquelas palavras ficaram ecoando na minha cabeça. Ele estava agradecendo, estava reconhecendo o esforço, mas também estava se despedindo de verdade. E eu precisava fazer o mesmo. Quando eles estavam indo embora, abracei a Isabela bem apertado, senti a barriga dela pressionando contra mim. Senti a netinha mexendo. Ali dentro, eu te amo tanto, minha filha. Tanto. E vou amar essa menina com a mesma intensidade. Vocês são tudo para mim. Nunca esqueça disso. Ela estava chorando. Eu estava chorando. Até o Tiago estava com os olhos marejados. A gente se separou finalmente. Eles foram pro carro. E eu fiquei na porta acenando até o carro desaparecer na esquina. E então entrei. Tranquei a porta e deixei finalmente todo aquele sentimento que eu tinha segurado a noite inteira sair. Chorei, até não ter mais lágrimas, até ficar só aquele soluço seco e dolorido. Na sexta-feira de manhã, às 5h30, coloquei as últimas malas no carro. A casa estava praticamente vazia, só os móveis grandes que o novo inquilino ia usar. Parecia tão estranho ver aquela casa, onde eu tinha vivido tantos anos, onde tinha criado a Isabela, onde tinha vivido momentos tão intensos nos últimos meses, agora vazia e sem vida. Dei uma última volta pelos cômodos, lembrando de cada momento importante que tinha acontecido ali. O quarto onde a Isabela tinha crescido, a cozinha onde a gente tinha tomado café da manhã juntas por tantos anos, a sala onde eu e o Tiago tínhamos nos encontrado tantas vezes escondido. Cada canto daquela casa tinha uma memória, e deixar aquilo tudo para trás era como arrancar um pedaço de mim mesma. Mas precisava ser feito. Tranquei a porta pela última vez, deixei a chave embaixo do capacho como tinha combinado com o proprietário, entrei no carro e peguei a estrada. Enquanto dirigia, olhando a cidade ir ficando para trás pelo retrovisor, senti uma mistura de alívio e tristeza profunda. Estava fazendo a coisa certa. Estava colocando distância entre mim e uma situação que só podia terminar em tragédia. Mas ao mesmo tempo estava deixando para trás tudo o que conhecia, tudo o que amava, tudo o que tinha sido minha vida por décadas. A viagem para Uberlândia levou quase 6 horas. Peguei um trânsito pesado na saída da cidade e tive que parar 2 vezes para descansar. Cheguei lá meio-dia, cansada física e emocionalmente. O apartamento que tinha alugado era pequeno, mas arrumadinho, num bairro tranquilo perto da escola onde ia trabalhar. Passei o resto do dia descarregando o carro, arrumando as coisas nos lugares, tentando transformar aquele espaço vazio em algo parecido com um lar. Mas era difícil. Tudo parecia provisório, temporário, como se eu estivesse apenas de passagem. Naquela noite, deitada numa cama nova, num quarto, que não era meu, numa cidade onde não conhecia ninguém, me senti mais sozinha do que tinha me sentido em toda a minha vida. Nem quando o Antônio morreu, eu tinha me sentido tão perdida, tão desconectada de tudo. Peguei o celular para mandar mensagem para Isabela, dizendo que tinha chegado bem, e vi que já tinha 3 mensagens dela perguntando se estava tudo certo, se eu precisava de alguma coisa. Respondi que estava tudo ótimo, que o apartamento era lindo, que estava animada com a mudança. Mais mentiras, sempre mais mentiras. Os primeiros dias em Uberlândia foram de adaptação. Conheci a escola, os colegas de trabalho, comecei a entender a dinâmica do lugar. Todo mundo era muito receptivo, querendo me ajudar, me incluir nas conversas, me fazer sentir bem-vinda. Mas eu me sentia como uma atriz representando um papel, fingindo ser essa pessoa nova que tinha vindo recomeçar a vida, quando na verdade eu era apenas uma mulher fugindo do próprio passado. A Isabela. Me ligava todo dia, contava novidades sobre a gravidez, mandava fotos da barriga crescendo, da decoração do quarto do bebê ficando pronta.
E eu participava dessas conversas com toda a empolgação que conseguia fingir, fazendo perguntas, dando sugestões, sendo a mãe presente mesmo à distância. O Tiago aparecia pouco nessas ligações. Geralmente só acenava de longe ou mandava um oi rápido. A gente tinha estabelecido aquela distância segura e estava mantendo ela rigidamente. Passou-se 1 mês, depois 2. Eu estava começando a me acostumar com a rotina nova, com a cidade nova, com a vida nova. Não que estivesse feliz, mas pelo menos estava funcionando, estava conseguindo acordar todo dia e ir trabalhar e voltar para casa sem desmoronar completamente. E lá de longe, sem a tensão constante de estar perto do Tiago, conseguia pensar com mais clareza sobre tudo o que tinha acontecido. Conseguia ver o quanto tinha sido errado, o quanto tinha sido destrutivo, o quanto eu tinha colocado em risco por um momento de fraqueza. E conseguia também começar a me perdoar, aos pouquinhos, entendendo que sim, eu tinha errado terrivelmente, mas também era humana. Também tinha fraquezas, também tinha necessidades que tinha negado por tempo demais. Comecei a fazer terapia com uma psicóloga aqui de Uberlândia. Obviamente não contei a história toda, mas falei sobre culpa, sobre escolhas erradas, sobre como reconstruir a vida depois de cometer erros graves. E aos poucos fui sentindo que talvez, só talvez, um dia eu conseguisse viver em paz comigo mesma de novo. A Isabela entrou no 9º mês de gravidez. O parto estava marcado para dali a 2 semanas, uma cesárea programada porque o bebê estava sentado e não tinha virado. Ela estava ansiosa, nervosa, ao mesmo tempo empolgada e apavorada com a ideia de virar mãe. Mãe, você vem para cá quando o bebê nascer, não vem? Não posso ter minha filha sem você aqui do meu lado. Claro que vou, minha filha. Já pedi uns dias de folga no trabalho. Vou ficar aí com você pelo tempo que precisar. E era verdade. Por mais difícil que fosse voltar, por mais que me apavorasse a ideia de ficar perto do Tiago de novo, eu não ia perder o nascimento da minha neta por nada nesse mundo. A pequena Helena estava para nascer dali a 15 dias, e eu ia estar lá, ia segurar ela nos braços, ia ajudar a Isabela com tudo que ela precisasse. Ia ser a avó e a mãe que elas mereciam, mesmo que por dentro eu ainda estivesse em pedaços. E vocês que estão me ouvindo até aqui, que acompanharam essa jornada toda sem me julgar, sem me condenar, eu queria pedir uma coisa. Se você conhece alguém que está passando por uma situação parecida, alguém que cometeu erros terríveis e não sabe como voltar atrás, compartilhe essa história. Não para glorificar o erro, mas para mostrar que é possível reconhecer, é possível tentar consertar, é possível recomeçar. E se você mesmo está numa encruzilhada dessas, saiba que você não está sozinho. Tem mais gente por aí vivendo situações impossíveis, fazendo escolhas terríveis e tentando encontrar um caminho de volta para o que é certo. A gente não é perfeito, a gente falha, a gente erra, mas a gente também pode escolher, todo dia, ser melhor do que foi ontem. Agora, deixa eu continuar contando o que aconteceu quando a Helena nasceu, porque foi ali que tudo tomou um rumo que eu jamais poderia ter previsto. Cheguei na cidade 2 dias antes da data marcada para o parto. A Isabela tinha insistido que eu ficasse na casa deles, dizia que tinha espaço de sobra e que ia ser mais prático, mas eu recusei. Disse que ia ficar num hotel, que não queria dar trabalho, mas a verdade era que eu não conseguia me imaginar dormindo na mesma casa que o Tiago. A distância física dos últimos 2 meses tinha sido fundamental para minha sanidade mental, e eu não ia jogar tudo pro alto agora. Aluguei um quartinho simples num hotel perto da casa deles, deixei minhas coisas lá e fui direto visitar a Isabela. Quando ela abriu a porta, quase não reconheci minha filha. Ela estava enorme, a barriga parecia prestes a explodir, o rosto estava inchado, tinha olheiras profundas. Mãe, que bom que você chegou. Eu estava morrendo de saudade. Me abraçou com aquela barriga no meio e eu senti a Helena mexendo ali entre nós. Minha netinha, que ia nascer dali a 2 dias, sem saber nada da confusão que tinha marcado os meses antes dela chegar ao mundo. Passamos a tarde conversando, colocando as últimas coisas em ordem no quarto do bebê, conferindo a mala da maternidade. O Tiago chegou do trabalho no finalzinho da tarde, e quando me viu ali na sala, vi aquele flash de surpresa nos olhos dele, seguido por algo que parecia dor. Oi, Mariana. Que bom te ver de novo. A voz dele estava controlada, formal, mas eu conhecia ele bem demais para não perceber a tensão por baixo.
Oi, Tiago. Como você está? Estou bem, trabalhando bastante, ansioso para o nascimento da Helena. A conversa foi toda assim, superficial, educada, tensa. A Isabela não percebeu nada de estranho, mas eu sentia como se tivesse 1000 volts de eletricidade no ar entre nós. Quando a noite chegou, me despedi e voltei para o hotel. E respirei aliviada por estar sozinha de novo. 2 meses longe não tinham sido suficientes para apagar o que eu sentia. Ver o Tiago de novo tinha reacendido tudo, todas aquelas emoções que eu tinha tentado enterrar voltaram à tona com força total. Na quarta-feira de manhã, dia do parto, acordei às 5 com uma ligação da Isabela. Mãe, a gente já está indo para o hospital. Sei que o parto só é às 9, mas estou tão nervosa que não consigo ficar em casa. Pode encontrar a gente lá? Vesti qualquer roupa que achei. Nem me olhei no espelho direito e saí correndo para o hospital. Quando cheguei, a Isabela já estava no quarto, vestindo aquela camisola hospitalar, conectada a um monte de aparelhos. O Tiago estava do lado dela, segurando a mão dela, falando palavras de encorajamento. Era uma cena linda de se ver. Um casal prestes a se tornar pais, unidos naquele momento tão especial. E eu ali, a mãe da noiva, observando de longe, carregando um segredo que podia destruir aquela cena inteira se viesse à tona. As horas passaram devagar. O médico veio, explicou os procedimentos, tranquilizou a Isabela, que estava visivelmente apavorada. Às 8h30 levaram ela pro centro cirúrgico. Só o Tiago podia entrar, então fiquei do lado de fora esperando, andando de um lado para o outro no corredor, rezando para que tudo corresse bem, para que minha filha e minha neta saíssem dali saudáveis e salvas. 40 minutos depois, ouvi o choro. Aquele chorinho agudo de recém-nascido, que é o som mais lindo do mundo. Minha neta tinha nascido. Alguns minutos depois, uma enfermeira veio me chamar. A mãezinha e o bebê estão bem. Quer conhecer sua netinha? Entrei naquela sala de recuperação com o coração batendo descompassado. A Isabela estava deitada, ainda meio grogue da anestesia, mas com um sorriso enorme no rosto. E do lado dela, o Tiago estava segurando um embrulhinho cor-de-rosa, olhando para baixo com uma expressão de puro amor e admiração. Quando me viu entrar, ele veio até mim e colocou o bebê nos meus braços. Mariana, essa é a Helena, sua neta. Olhei para baixo e vi o rostinho mais perfeito que já tinha visto na vida. Ela era minúscula, toda enrugadinha, com uns tufinhos de cabelo preto e os olhos bem fechados. Segurei ela com todo o cuidado do mundo, sentindo o peso dela nos meus braços, sentindo o calor do corpinho dela, e comecei a chorar. Chorei de alegria por aquela criança ter nascido saudável, chorei de alívio por a Isabela ter passado bem pelo parto, mas chorei também de culpa por tudo que eu tinha feito, por todos os erros que tinham marcado os meses antes daquele momento. Bem-vinda ao mundo. Helena, sua vovó te ama mais do que você pode imaginar. E prometo para você, minha pequena, que vou fazer tudo ao meu alcance para proteger sua família, para garantir que você cresça num lar feliz e seguro. Devolvi ela para o Tiago, fui até a Isabela e segurei a mão dela. Você foi incrível, minha filha. Estou tão orgulhosa de você. Ela estava com os olhos brilhando de felicidade e emoção. Obrigada por estar aqui, mãe. Não conseguiria fazer isso sem você. E de novo, aquela facada de culpa, aquele peso de saber que eu não merecia aquele agradecimento todo, aquela confiança toda. Nos dias seguintes, fiquei hospedada no hotel, mas passava o dia inteiro no hospital ajudando a Isabela. Ela estava tendo dificuldade com a amamentação, a Helena não conseguia pegar o peito direito e a Isabela estava frustrada e dolorida. Passei horas ajudando ela a achar posições melhores, encorajando ela a não desistir, segurando a Helena enquanto a Isabela descansava. O Tiago também estava presente o tempo todo, mas a gente mantinha aquela distância cuidadosa, falando apenas o necessário, nunca ficando sozinhos no mesmo ambiente. No terceiro dia depois do parto, a Isabela e a Helena receberam alta. Ajudei a levar tudo para o carro, instalei a bebê conforto, fui com eles até a casa. Passei o resto do dia lá, ajudando a Isabela com as primeiras trocas de fralda em casa, com o banho, com tudo que uma mãe de primeira viagem precisa aprender. Quando a noite chegou e eu fui
Embora pro hotel, a Isabela me implorou para ficar. Mãe, por favor, fica aqui hoje. Tenho tanto medo de fazer algo errado com a Helena durante a noite, de não acordar quando ela chorar. Preciso de você aqui. Olhei pro Tiago procurando apoio para recusar, mas ele também insistiu. Fica assim, Mariana. A gente tem um quarto de hóspedes arrumado, você vai ficar confortável. E realmente vai ajudar muito a Isabela a se sentir mais segura. Não tinha como recusar, sem parecer estranha. Então, aceitei. Fui buscar minhas coisas no hotel e voltei, rezando para conseguir passar aquela noite sem fazer ou falar nada que não devia. A noite foi longa. A Helena acordou 3 vezes chorando, e nas 3 vezes eu levantei junto com a Isabela para ajudar. O Tiago também acordava, mas ficava mais na dele, deixando a gente fazer o que precisava fazer. Na terceira vez que a Helena acordou, devia ser umas 4 da manhã. A Isabela estava tão exausta que quase caiu no chão tentando levantar da cama. Isabela, você precisa descansar. Deixa eu cuidar dela dessa vez. Você dorme um pouco, mas ela precisa mamar, mãe. A gente já tinha dado mamadeira de complemento antes de dormir, porque a Isabela não estava produzindo leite suficiente ainda. Vou dar mais um pouco de mamadeira. Você precisa recuperar as forças, acabou de fazer uma cirurgia. Ela concordou, caiu na cama e apagou em segundos. Peguei a Helena, que estava berrando. Desci para as escalas para não acordar mais. Ninguém. Preparei a mamadeira na cozinha, sentei no sofá da sala e comecei a dar para ela. Ela sugava com fome, fazendo aqueles barulhinhos de bebê, e eu fiquei ali olhando para ela, maravilhada com cada detalhe daquele rostinho perfeito. Foi quando ouvi passos na escada. O Tiago desceu, também atraído pelo choro da Helena. Quando me viu ali sozinha dando mamadeira para ela, veio até a sala. Desculpa, não queria incomodar. Só vim ver se estava tudo bem. Está tudo bem. A Isabela estava exausta demais. Mandei ela descansar. Ele sentou do outro lado do sofá, mantendo uma distância segura, e a gente ficou ali em silêncio por alguns minutos, apenas observando a Helena mamar. Até que ele começou a falar, baixinho para não acordar a Isabela lá em cima. Mariana, esses 2 meses que você ficou longe foram os mais difíceis da minha vida. Não pela sua ausência física, mas por ter que fingir o tempo todo que estava tudo bem, que eu estava feliz, que estava ansioso para ser pai. E eu estava ansioso para ser pai. Não me entenda mal, mas tinha uma parte de mim que estava morta por dentro, uma parte que você tinha levado com você para Uberlândia. Tiago, a gente não pode ter essa conversa. Tentei me levantar, mas ele continuou. Por favor, só me deixa falar dessa vez. Só mais uma vez, e depois eu prometo que nunca mais vou tocar nesse assunto. Fiquei ali, segurando a Helena, incapaz de sair sem fazer barulho e acordar todo mundo. Ele continuou, e tinha lágrimas descendo pelo rosto dele. Ver a Helena nascer foi o momento mais incrível da minha vida. Segurar ela pela primeira vez, olhar para aquele rostinho, sentir aquele amor instantâneo e avassalador. Foi transformador, sabe? E naquele momento eu percebi que você tinha razão o tempo todo. Que eu tinha uma família de verdade aqui, uma esposa que me ama, uma filha que depende de mim, e que eu não podia desperdiçar isso por causa de um sentimento que não tinha futuro. Então eu queria te agradecer, de coração, por ter tido a coragem que eu não tive, por ter se afastado, por ter me obrigado a crescer, a assumir as responsabilidades que são minhas. Você salvou minha família, Mariana. Mesmo que tenha sido você quem quase a destruiu, no final, foi você quem salvou. Aquilo era ao mesmo tempo a coisa mais bonita e mais triste que alguém já tinha me dito. Tiago, você vai ser um pai maravilhoso. Já está sendo. E a Isabela tem muita sorte de ter você. Não estraga isso. Por favor, segue em frente e seja feliz de verdade com elas. Ele concordou com a cabeça, enxugou as lágrimas e a gente voltou a ficar em silêncio. A Helena tinha terminado de mamar e estava começando a cochilar nos meus braços. Levantei devagar, coloquei ela no berço que estava ali na sala mesmo, e quando me virei, o Tiago estava de pé também, bem perto de mim. A gente se olhou por um longo momento e naquele olhar tinha tudo que não podia ser dito em palavras. Tinha gratidão, tinha tristeza, tinha um amor impossível que precisava ficar para sempre guardado. E então, sem pensar, sem planejar, a gente se abraçou,
Um abraço apertado, desesperado, de despedida final. E eu senti que aquele era realmente o fim, que dali para frente a gente ia seguir vidas separadas, ia cumprir os papéis que nos cabiam, e aquele momento proibido que a gente tinha compartilhado ia ficar enterrado para sempre no passado. Nos separamos rapidamente, antes que o abraço se prolongasse demais, antes que a gente se perdesse de novo. Boa noite, Tiago. Boa noite, Mariana. Ele subiu a escada de volta para o quarto, e eu fiquei ali na sala, sozinha com meus pensamentos e com o som da respiração suave da Helena dormindo. Fiquei na cidade por mais 10 dias, ajudando a Isabela com a adaptação à maternidade. Foram dias intensos, cansativos, mas também cheios de momentos lindos que vou guardar para sempre. Ver minha filha se transformando em mãe, vendo a insegurança inicial dar lugar a uma confiança crescente, vendo o vínculo entre ela e a Helena se fortalecendo a cada dia, tudo aquilo era simplesmente mágico. E o Tiago também estava se saindo incrivelmente bem como pai. Ele trocava fraldas sem reclamar, acordava de madrugada para ajudar, acalmava a Helena quando ela chorava, fazia tudo com um carinho e uma dedicação que me enchiam de orgulho e ao mesmo tempo de uma tristeza profunda. Porque eu via nele o homem que ele tinha o potencial de ser o tempo todo, o marido e pai que a Isabela e a Helena mereciam. E sabia que parte do mérito de ele ter chegado ali era justamente por tudo que tinha acontecido entre nós. Era um pensamento perturbador, essa ideia de que talvez todo aquele erro tivesse sido necessário de alguma forma para que ele amadurecesse, para que o casamento deles encontrasse o equilíbrio certo. No 10º dia, anunciei que ia voltar para Uberlândia. O trabalho estava cobrando minha volta, e eu sentia que já tinha ficado tempo suficiente, que minha presença ali estava começando a ser mais um conforto para mim do que uma necessidade para eles. A Isabela ficou triste, mas entendeu. Mãe, obrigada por tudo. Não sei o que teria feito sem você esses dias. Você é minha rocha, minha base, meu porto seguro. Espero um dia ser metade da mãe que você é para mim, para Helena. Aquelas palavras deveriam me deixar feliz, mas só me deixaram com mais peso no peito. Eu não merecia aquela admiração toda, aquela confiança cega. Mas tinha que continuar fingindo que merecia. Tinha que continuar sendo a mãe que ela acreditava que eu era. Me despedi da Helena com o coração apertado, dei 1000 beijos naquela cabeça cheirosa de bebê, prometi que ia voltar logo para visitar. O Tiago me acompanhou até o carro, ajudou a colocar minhas malas no porta-malas. Quando a Isabela voltou para dentro para pegar algo que tinha esquecido, ele aproveitou aqueles segundos sozinhos comigo. Obrigado, Mariana. Por tudo. Você vai ficar para sempre guardada aqui. Ele tocou o peito, na altura do coração. Mas daqui para frente, meu coração pertence inteiramente a elas duas. Como deve ser, Tiago. Como sempre deveria ter sido. A viagem de volta para Uberlândia foi diferente da ida. Daquela primeira vez, eu estava fugindo, desesperada, perdida, sem saber se estava fazendo a coisa certa. Agora estava voltando com um peso diferente no peito. Ainda tinha culpa, sempre ia ter, mas tinha também uma sensação de fechamento, de ciclo completado. Tinha visto a Helena nascer, tinha ajudado minha filha nos primeiros dias difíceis, tinha tido aquela conversa final com o Tiago, onde os dois finalmente colocaram um ponto final definitivo naquilo tudo. E mais importante, tinha visto com meus próprios olhos que eles iam ficar bem, que o casamento deles tinha sobrevivido, que tinham uma família linda agora, que o erro que eu tinha cometido não tinha destruído tudo como eu temia. Cheguei em Uberlândia. No finalzinho da tarde, subi para o apartamento e pela primeira vez desde que tinha me mudado, aquele espaço me pareceu realmente um lar. Não era mais provisório, não era mais uma fuga, era minha vida nova, meu recomeço, meu lugar no mundo. Os meses foram passando, continuei trabalhando na escola, onde estava me saindo muito bem. Tinha sido promovida a vice-diretora depois de só 6 meses, meus colegas me respeitavam, os alunos gostavam de mim. Estava construindo uma vida aqui, uma vida boa e honesta, livre daquela duplicidade constante que tinha marcado os meses do caso com o Tiago. A Isabela me mandava fotos e vídeos da Helena todo dia. Eu via minha neta crescendo à distância, cada sorriso, cada conquista pequena.
Com 3 meses, ela começou a sustentar a cabeça sozinha. Com 5 meses, começou a sentar. Com 7 meses, deu as primeiras risadinhas de verdade. Eu assistia tudo pelos vídeos que a Isabela mandava, e mesmo de longe me sentia parte daquela vida. Voltei para visitá-las mais 2 vezes naquele primeiro ano. Sempre ficava em hotel. Nunca mais aceitei dormir na casa deles. Era melhor assim, mais seguro, mantinha os limites bem definidos, e nas visitas eu via cada vez mais claro que eles estavam realmente bem. A Isabela tinha voltado a trabalhar quando a Helena fez 6 meses, tinha contratado uma babá de confiança, estava equilibrando maternidade e carreira de forma admirável. E o Tiago era um pai presente de verdade, não daqueles que só aparecem nos finais de semana. Ele tinha negociado horário flexível no trabalho para poder buscar a Helena na creche algumas vezes por semana, passava as noites e os finais de semana inteiros dedicado à família. Quando a Helena fez 1 ano, a Isabela organizou uma festa grande. Chamou a família toda, amigos, vizinhos, fez questão que eu estivesse lá. Viajei 2 dias antes para ajudar com os preparativos e foi lindo ver como minha filha tinha evoluído naquele 1 ano. Ela estava mais madura, mais confiante, mais feliz. O relacionamento dela com o Tiago também tinha evoluído. Eles eram claramente parceiros de verdade agora, dividindo as responsabilidades, se apoiando mutuamente, tendo aquela cumplicidade que só vem com tempo e trabalho conjunto. Na festa, enquanto todo mundo cantava parabéns para Helena, que estava sentadinha na cadeirinha toda lambuzada de bolo, olhei ao redor e vi uma família feliz, não perfeita, porque família perfeita não existe, mas feliz de verdade. E me permiti, pela primeira vez em muito tempo, sentir um pouco de paz. Sim, eu tinha errado feio, tinha cometido um dos piores erros que uma mãe e uma sogra podiam cometer. Mas tinha também reconhecido o erro, tinha tentado consertar da melhor forma possível. E no final, contra todas as probabilidades, as coisas tinham dado certo. A família tinha sobrevivido, a Isabela era feliz, o Tiago tinha se tornado o homem que precisava ser, e a Helena estava crescendo num lar cheio de amor. Depois daquela festa, voltei para Uberlândia com o coração mais leve. E foi ali, dirigindo de volta, que finalmente tomei uma decisão que vinha adiando há meses. Ia procurar ajuda profissional de verdade. Ia contar a história inteira para a terapeuta, sem omitir nada, sem mentir. Porque eu precisava processar tudo aquilo. Precisava entender como tinha chegado naquele ponto, como tinha permitido que aquilo acontecesse. Não era para me punir, mas não era masoquismo. Era para me curar de verdade, para garantir que nunca mais ia fazer escolhas tão destrutivas, para aprender a viver comigo mesma sabendo o que eu sabia. Marquei uma consulta com uma psicóloga especializada em terapia intensiva logo que cheguei. E na primeira sessão, quando ela perguntou o que me levava ali, respirei fundo e contei tudo. Desde o começo, desde a solidão após a morte do Antônio, passando pelo casamento da Isabela, pelo problema que eles tinham, por aquela primeira noite com o Tiago, por tudo que veio depois, até o nascimento da Helena e minha mudança para Uberlândia. Falei sem parar por quase 2 horas, enquanto ela apenas ouvia, sem julgar, sem interromper. E quando terminei, me senti mais leve do que tinha me sentido em anos, porque finalmente tinha dividido aquele peso com alguém. Finalmente tinha colocado para fora toda aquela verdade que estava me sufocando por dentro. As sessões de terapia se tornaram semanais, e aos poucos fui entendendo melhor os mecanismos que tinham me levado àquela situação. A terapeuta me ajudou a ver que não tinha sido só fraqueza moral ou falta de caráter. Tinha sido uma combinação complexa de fatores como solidão prolongada, negação das próprias necessidades por anos a fio, identificação excessiva com o papel de mãe em detrimento de todos os outros papéis e uma dose gigante de racionalização equivocada, onde eu tinha me convencido que estava ajudando, quando, na verdade, estava cometendo um erro grave. Entender tudo isso não apagava o que eu tinha feito, mas me ajudava a processar, a não me odiar tanto, a encontrar um caminho para frente. E aos poucos fui percebendo que também precisava reconstruir minha vida pessoal. Não podia viver para sempre definida apenas por aquele erro do passado.
Comecei a sair mais, a aceitar convites de colegas de trabalho, a participar de atividades sociais. E uns 8 meses depois de voltar daquela festa de aniversário da Helena, conheci o Rodrigo. Ele era professor de história na mesma escola, uns 5 anos mais novo que eu, divorciado havia 3 anos, sem filhos. A gente começou como amigos, tomando café juntos no intervalo, conversando sobre trabalho, sobre livros, sobre a vida. E aos poucos aquela amizade foi se transformando em algo mais. Ele me convidou para jantar, depois para um cinema, depois para uma caminhada no parque. Eram encontros simples, sem pressão, sem aquela intensidade destrutiva que tinha marcado meu relacionamento com o Tiago. Era leve, gostoso, saudável. E pela primeira vez em muito tempo, me permiti considerar a possibilidade de um relacionamento de verdade, de recomeçar não como fuga, mas como escolha consciente de construir algo novo. Quando finalmente nos beijamos, depois de uns 2 meses de namoro devagar, senti uma coisa que não tinha sentido com o Tiago. Senti paz. Não tinha aquela adrenalina do proibido, aquela culpa corrosiva, aquele medo constante de ser descoberta. Tinha apenas a sensação boa de estar com alguém que me respeitava, que me via como eu realmente era, que não tinha expectativas impossíveis ou papéis predefinidos para eu cumprir. Levei quase 6 meses de namoro para contar para o Rodrigo sobre o meu passado. Não todos os detalhes, claro que não todos os detalhes, mas o suficiente para ele entender que eu carregava algumas coisas pesadas. Disse que tinha cometido erros graves, que tinha machucado pessoas que amava, que estava em processo de cura e reconstrução. Ele ouviu tudo, segurou minha mão e disse algo que nunca vou esquecer. Mariana, todo mundo tem um passado. Todo mundo já fez coisas das quais se arrepende. O que importa não é o erro, é o que você faz depois dele. E pelo que vejo, você está fazendo tudo certo. Está enfrentando as consequências, está trabalhando em você mesma, está tentando ser melhor. É isso que define uma pessoa, não os erros que cometeu, mas como escolhe viver. Depois deles, aquelas palavras foram libertadoras de um jeito que eu nem sabia que precisava. E ali, naquele momento, decidi que ia realmente seguir em frente, que ia parar de me punir eternamente pelo que tinha feito, ia aceitar o perdão que estava tentando me dar, e ia construir uma vida nova de verdade. Hoje, 3 anos depois daquele primeiro encontro proibido com o Tiago, estou aqui contando essa história para vocês. A Helena já tem 2 anos e meio. É uma criança linda, esperta, cheia de vida. A Isabela está grávida de novo, dessa vez de um menino que vai se chamar Pedro. O casamento dela com o Tiago está sólido. Eles completaram 5 anos juntos no mês passado e renovaram os votos numa cerimônia pequena e linda. E eu? Estou noiva do Rodrigo. A gente vai se casar no ano que vem, nada grande, só uma cerimônia simples com amigos próximos e família. A Isabela está radiante com o meu casamento. Diz que finalmente a mãe vai ter alguém para cuidar dela. Também, se ela soubesse toda a verdade, não sei se estaria tão feliz assim. Mas essa é uma verdade que eu vou levar para o túmulo. Não por covardia, não por querer escapar das consequências, mas porque contar agora não serviria a propósito nenhum, além de destruir pessoas que eu amo. A Isabela é feliz, a Helena está crescendo num lar estável e amoroso. O Tiago se tornou o homem que devia ser. Contar a verdade não mudaria o passado, só destruiria o presente e o futuro deles. Então vou carregar esse segredo sozinha, vou conviver com essa culpa, vou continuar fazendo terapia e trabalhando em mim mesma, mas não vou explodir a vida deles por causa de erros que cometi. E vocês que me ouviram até aqui, que acompanharam essa jornada toda sem desligar, sem julgar, que talvez até se identificaram com algumas partes dessa história mesmo que não queiram admitir, eu quero agradecer de coração. Obrigada por me ouvirem, por me darem esse espaço de falar, de confessar, de compartilhar esse peso que carrego. E se você está passando por algo parecido, se está preso numa situação que sabe que é errada, mas não consegue sair, se cometeu erros terríveis e não sabe como seguir em frente, deixa eu te dizer uma coisa. É possível recomeçar. Não é fácil, não é rápido e a culpa nunca vai embora completamente. Mas é possível acordar um dia e perceber que você não é mais a mesma pessoa que cometeu aquele erro, que você cresceu, que você aprendeu, que você se
tornou alguém melhor justamente por causa do processo doloroso de reconhecer e tentar consertar o que fez de errado. Não estou dizendo que os fins justificam os meios. Não estou dizendo que o que eu fiz foi certo de alguma forma. Foi errado, continua sendo errado e vou viver com isso pelo resto da vida. Mas estou dizendo que erro não é sentença de morte, que a gente pode se perdoar mesmo quando ninguém mais pode nos perdoar, que a vida continua e a gente pode escolher o que fazer com ela daqui para frente. Se você chegou até aqui e essa história tocou seu coração de alguma forma, se você sentiu que não está sozinho nas suas próprias lutas e erros, eu te peço uma coisa: se inscreve nesse canal, ativa o sininho de notificações, porque eu pretendo continuar trazendo histórias reais assim, histórias de gente de verdade que erra, que sofre, que tenta consertar. A gente precisa parar de fingir que somos perfeitos, que nossas vidas são essas coisas impecáveis que a gente mostra nas redes sociais. A vida é bagunçada, a gente falha, a gente toma decisões terríveis e está tudo bem falar sobre isso. Está tudo bem admitir que somos humanos. E se você quiser compartilhar sua própria história aqui nos comentários, fique à vontade. Não vou julgar ninguém, porque quem sou eu para julgar depois de tudo que fiz? A gente está aqui para isso, para criar uma comunidade de pessoas que entendem que a vida não é preto no branco, que tem muita área cinzenta e que às vezes a gente se perde nessa área cinzenta e precisa de ajuda para encontrar o caminho de volta. Me conta nos comentários qual foi a maior lição que você tirou dessa história. O que você faria diferente se estivesse no meu lugar? Como você lida com seus próprios erros e arrependimentos? Quero ouvir você. Quero saber que tem mais gente por aí navegando essas águas complicadas da vida junto comigo. Muito obrigada por terem me acompanhado até aqui. Valeu demais, de coração, por cada minuto que você dedicou para ouvir minha história. Até a próxima. E que a gente todos consiga encontrar nosso caminho de volta para a luz. Não importa quão fundo a gente tenha afundado na escuridão.